É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Hoje a gente tem aqui conosco uma pessoa que está familiarizada com esse universo do podcast, talvez nem tanto com vídeo, mas com microfone, com certeza. Um dos mais novos, recém-diplomados Deep Set aí, para trazer para o nosso português. O mais novo integrante aí também da Inner Group, né, da revista Dega aí, com a comunidade. Pô, Pedro Fadanelli. Pedro, cara, obrigado. Saúde, obrigado a você pelo convite. Imagina, A gente cara. não tá acostumado com vídeo, mas falar a gente gosta. Não, mas esquece a câmera. Eu também não sou muito bom com vídeo, não. Esquece a câmera e vamos que vamos. E esqueci também, né? Um dos integrantes do Confra dos Filhos, né, canal? Isso aí. Podcast aí que tá desde a pandemia. Desde a pandemia, reuniu. E é isso. Antes da gente iniciar aí o nosso bate-papo, só agradecer os nossos patrocinadores. São Vivan, camisetas do universo do mundo do vinho. Eu sei que o Pedro também é amigo do vosso fundador. Então, Somcast 15% de desconto. Acessa lá, porque a Code tá na tela para quem tá na TV. Bem legais as Link, camisetas. bem legais. Tem uma pra você depois aí, mas Aí sim. deixa em off. E link tá na descrição. Agradecer a Encâneva também, que essa charcutaria incrível. O Gão, mestre da charcutaria artesanal paulista aqui. Ó, só as pepinhas lá. Tá cheiroso, hein? Não provei ainda, tá cheiroso. Tá da hora. Você vai, prova, já pega um aí que você vai ver que o negócio é bom demais, cara. Então, ó, o QR Code tá aí na tela, em Câneva. Acessa lá, fala com o Gão, manda mensagem lá que ele vai fazer um tratamento especial. Agradecer também a Trig Uva que mandou esse vinho aqui pra gente. Somcast 10% de desconto. Não sabemos ainda o vinho. Sabemos o que é ainda, Tô testando aqui, quer fazer passar vergonha. O Gui falou, manda lá isso aqui pro Pedro, fala que é pra ele descobrir o que é. Tem alguma dica aí do que é? Vamos ver, acabei de provar, mas já tem alguns palpites. Mas daqui a pouco a gente tira. Daqui a pouco Então solta os palpites aí, vamos ver o que é. Eu tô louco pra tirar esse negócio chato aqui. Eu acho que é um Pinot Noir, né? E eu falaria aqui Serra Gaúcho, falaria que é um Pinot Noir brasileiro. Então abre aí, vai. Vamos ver. Vamos ver. Já vai passar vergonha no primeiro minuto já. Não, acho que não. A uva você acertou. Aí, ó. Lemos de Almeida, Pinot Noir, Campos de Cima da Serra. E não combinamos, hein? Não, é que eu dei uma dica de leve. Mas esse produtor lá de Vacaria, Campos de Cima da Serra, é a cidade dos meus avós, né? Meu pai é gaúcho, mas naquela época que ele morou lá, ele foi para São Paulo faz tempo, nem tinha vinho ainda, era só maçã. E agora a gente voltou para Vacaria recentemente, não tem mais maçã, só tem plantação de uva, uma região que está crescendo bastante. Outra realidade. Então o Gui já tinha um spoiler aí. Um spoiler aí pra... Ajudou para não passar tanta vergonha. Não, imagina. É só uma brincadeira. Esse negócio de degustar cega é uma prática incrível que a gente tem que fazer de treinamento. Mas se você não der um norte mínimo assim, Não, é muito difícil. E se não tem tipicidade, é mais difícil. Porque eu vejo que muita gente fala assim, vou pegar esse cara hoje. Aí põe um vinho que é completamente sem uma lógica, porque degustar cegas é treino. É uma lógica. Então você fala, Pinot Noir, então vai ter essa frutinha, tanino mais leve, um vinho fresco, um vinho, né, desse estilo. Só que você vê, Pinot Noir. Aí o cara traz um Pinot Noir que passou 10 anos em madeira, o cara macerou com Cabernet junto, aí o cara fala, tá vendo? Era Pinot Noir. Então, assim, essa degustação é treino, é uma questão de uma lógica, mas, assim, errar faz parte. Não conheço ninguém que nunca passou vergonha, porque às vezes você erra e faz parte, é isso aí. E tem aquele aroma do sul, né? Tem. Eu sempre falo que é tipo uma coisa meio de estábulo, assim. Eu nunca consigo chegar num consenso, assim, mas é um cheiro de meio estábulo molhado, assim, eu não sei. Tem uma tipicidade aí, uma frutinha um pouquinho mais madura do que os Pinot Noirs, se você for falar da França, né, outros lugares que onde tem referência, mesmo Patagônia, e é isso. Mas é um ótimo vinho, e o preço, né, esse tem um preço muito bom também. Custo-benefício, eu não vou saber de cabeça, mas provavelmente deve estar na faixa de seus R$120 ali, vou chutar isso, mas se não for isso, acessa lá o Trig Uva, o QR Code já estava na tela, mas tem o link na descrição. Somcast 10 vai ficar 10% mais barato ainda. Então bora lá. Pedro, a gente sempre começa querendo entender como que o vinho fez parte da tua vida, né? Alguns é porre na adolescência, outros é cultura mais familiar. Pra mim o vinho chegou muito tarde. Conta um pouquinho pra gente. O meu também chegou tarde. O meu pai, ele gosta de beber, mas nunca teve o vinho como uma paixão. E eu conheci pelo meu sogro, quando eu casei, né? 14 anos atrás já, faz tempo, tô ficando velho já. O meu sogro é um apaixonado por beber e ele gosta muito da Itália. Então ele vai todo mês pra Itália.
todo mês ele vai dar um jeito e vai pra Itália. E ele sempre trouxe muito vinho italiano. Ah, prova isso aqui, prova isso aqui. Ele nunca gastou muito, mas trazia vinho lá de 15 euros, 20 euros, 30 euros. Já tá bom pra cacete. Então, é isso. São vinhos que já têm uma qualidade incrível. E eu comecei a provar. E aí teve um dia que ele me chamou pra degustar. Ó, prova esse vinho aqui. Eu lembro isso, cara. Eu acho que eu não tinha nem casado. Eu namorava a minha esposa nessa época. E ele provou, prova esse vinho aqui. E o vinho, na época, eu lembro, custou $79. Pô, é um vinho especial. Hoje esse vinho, a gente vai falar o que é daqui a pouco, é um vinho que tá uma fortuna. Provei o vinho e falei, caralho, pô, isso aqui é diferente. Isso é legal. Eu não posso, tô saindo com essa menina aqui, minha namorada na época, e meu sogro gosta de vinho, primeira vez namorada. Ele gosta de vinho, eu preciso começar a aprender, vou começar a estudar, comecei a ler umas revistas, comecei a procurar umas coisas, depois cheguei na BS, mas o vinho era o Castigliai, Marquês de Murrieta 2004. Puta, aquilo lá. Deve estar. Quanto hoje em dia? Hoje uns 2 pau. Ia falar. Uns R$2.000 essa garrafa. Falar uns 3. E assim, é um vinho inacreditável, fora de série. E quando eu coloquei aquilo na boca, eu falei, cara, uma coisa é beber os vinhozinhos, né, de R$50, R$100, R$200. Você fala, beleza. Quando você toma um negócio daqueles, você fala assim, puta, eu preciso começar a prestar atenção. Por que que esse país faz isso? Por que que é assim? Por que... E aí eu comecei, foi quando eu cheguei na BS. Eu fiz o curso primeiro básico da BS, depois fiz o de sommelier, comecei a gostar. Nessa época não trabalhava com vinho, então surgiu como um hobby, como uma paixão, gostava muito de viajar. Então eu falava, vamos viajar para a Itália, que é muito com meu sogro, né? Nessa região da Itália, o que que faz, que uva que faz, quem são os produtores de referência, comecei a gostar. Fui para a W7, fiz os cursos da W7, fui para a ISG, fiz os cursos da SG, fui para a WSG. Eu sempre gostei de estudar sobre vinho. Na escola eu não gostava muito, né? Fiz faculdade também que meu pai falou que tinha que fazer, então eu fiz FGV, administração, mas também não gostava muito. E aí quando eu cheguei no vinho, eu falei, pô, isso sim é legal de estudar, né? Então, a gente aprende a estudar, mas quando você estuda uma coisa que realmente você gosta, parece que é mais fácil, né? E aí foi andando o vinho. E aí depois eu criei a comunidade, comecei a trabalhar com vinho mesmo faz 2 anos, só que eu tô trabalhando ativo no vinho. Comecei a degustar, fazer os cursos, e aí junta amiga, vamos beber, participa de confraria, começa a participar de máximo de confraria possível, que é uma forma muito boa de você provar mais vinhos, quase se divorcia, porque você quer sair todo dia, né? E minha mulher bebe, mas não muito, mas vou nesse. Depois você vai diminuindo a quantidade de confraria, senão não dá certo. Você que teve filho pequeno, você sabe, chega uma hora que você não consegue sair mais, né? Você ainda já tá mais avançado, já tá mais criado as crianças. Agora estão com 7 e 5, já passou essa pior fase de cuidado extremo, assim, né? Mas ainda é difícil sair. E aí você vai escolhendo. E agora, trabalhando com vinho, eu falo, você acaba escolhendo melhor ainda as amizades e saindo menos. Porque, querendo ou não, eu provo muito vinho durante o dia a dia. Tem evento que precisa ir, né, de parceiros, muitos produtores aqui no Brasil. E a gente tem a facilidade de conversar com esses produtores. Então, chega no seu descanso, você fala, puta, eu quero tomar um vinhozinho. Mas aí você tem que escolher bem onde você vai sair. Eu tô em muito menos confraria agora. Já... aquele... tradicional, né? Menos volume, mais qualidade, né? Com certeza, vai mudando. A gente começa querendo beber o máximo possível. E eu acho que isso é um natural de tudo. Você tá com aquela euforia que você quer provar o máximo de coisa, e agora você escolhe cada vez mais onde você vai gastar o seu tempo e gastar o seu dinheiro e gastar seu fígado. Você tem a memória boa, cara? Eu tenho. Pra vinho, sim. Pra outras coisas, não. Mas pra vinho... Eu vou falar pra você, cara, minha memória é uma merda, cara. E aí eu sofro muito com esse negócio de lembrar... Pô, vira e mexe, tem que pegar o Instagram aqui, rolar o feed pra conseguir lembrar o nome de uma vinícola, o nome de um vinho. Eu tenho muita dificuldade com relação a isso. Cara, com vinho eu consegui criar essa memória boa, mas de outras coisas, de pessoas. Às vezes você passa do lado da pessoa, você olha e você fala, eu conheço, mas sei quem é, mas... É foda isso, né? Você passa cada um, mas com vinho eu consegui criar um raciocínio, porque acho que é uma coisa de mim muito forte, assim. É aquilo que você falou, né? A escola nem sempre é tão bom estudar, a ADM que você fez na FGV, mas na hora que você acha a tua essência e aquilo que você gosta, cara, estudar fica uma coisa muito leve, né? Eu nunca esqueço meu pai falando isso, porque ele falou assim, o que você tá lendo? Ele falou, você nunca tá lendo nada? Aí ele olhou, era um livro de vinho. Eu falei, pô, você tá lendo isso? Aí outra vez, pô, o que você tá lendo? Ele falou assim, você tá doente, alguma coisa? Você nunca leu nada? Bichinho que te picou, né? É isso. Eu falei, pô, tá interessante o negócio, tá legal.
eu acho que você precisa encontrar mesmo uma coisa. E, óbvio, muita gente tem esse tesão, vai trabalhar com vinho, você vai fazer só o que você gosta. Cara, todo trabalho tem muitas coisas, muitas partes difíceis, chatas, burocráticas às vezes. Né, cara? Vai ter a parte boa, mas você consegue enxergar que isso vai ser legal e vambora, né? Eu ia te perguntar qual era o vinho que mudou realmente seu pensamento, mas você já comentou, né? Castille e depois também quando eu comecei a degustar mais champanhe e borgonha, que também isso foi uma segunda mudança aí do que eu provava. E, cara, tem muita coisa muito especial que você começa a falar, caramba, os caras conseguem fazer um vinho delicado que realmente marca, assim. Eu quero muito, eu viajei pra França, lá pra região de Reims, lá na parte de Champagne, realmente foi uma experiência fora da curva, mas eu quero conseguir ir pra França e ficar 20 dias isolado na Borgonha, cara, e Bordeaux, pra me aprofundar mais, assim, porque o que eu bebi aqui no Brasil foi uma coisa muito superficial, não consegui criar uma coisa na minha cabeça, que nem eu já criei do vinho italiano, que eu já viajei muito pra lá e consigo ter uma coisa mais consistente. Quero ir pra lá e fazer essa imersão mais... Não, cara. E lá você consegue beber com um preço muito mais justo, né? E tem muitas garrafas que nem chegam aqui, e principalmente a Borgonha tem uma política de preço justo no restaurante. Isso é uma coisa que eu falo para os membros da comunidade, meus alunos e amigos, porque assim, vinhos que às vezes você não consegue pagar ou que o preço secundário é muito caro, os produtores fazem questão de colocar nos restaurantes com preço justo. Que legal. Então você abre uma carta de vinho e você toma um Borgonha Premier Cru por 80 euros. Pô, 100 euros. Você fala assim. Você vai para os Estados Unidos, você paga 50 doleta em qualquer porcaria ali, cara. É isso. Então você consegue provar, não pode comprar para levar embora. Então é uma política de você consumir no restaurante. Mas é isso, você vai lá para provar coisas que você não provaria e faz muita diferença. É incrível, cara. É uma política que na Borgonha tem bastante. E é uma das poucas formas de você beber bons borgonhas. Porque, que legal, cara. Boa dica aí, galera. Já pega esse corte aí. E, pô, a câmera lá, né, produção? Não é? Eu que fico olhando aqui, pô, tem um retorno aqui, galera. Eu fico me olhando ali, eu tô olhando pra câmera errada. E, pô, e aí você chegou na ABS, fez um curso introdutório lá. Lá com os grandes fundadores que estão lá na ABS. Os dinossauros lá. Esses aí já. Arthur, Borges, Teles, pô, estavam. Os caras, assim, toda reverência, né? Os caras beberam de tudo, pegaram a época... Começaram o mercado de vinho aqui, né? Tem que respeitar. Não, demais. E como a ideia é assim, tipo, qual foi a mudança de percepção do vinho após você começar a se aprofundar nos estudos? Porque antes, pô, é uma bebida, tal, não sei o que, legal, ficar flutuando, ficar levinho, bacana. E aí você vai estudar. Pra mim, a ABS foi um 360 na minha vida, né, cara? Com relação a vinho, né? Não, é um marco mesmo. Eu acho que a grande diferença é, a gente brinca, beber vinho e vai degustar vinho. Não sei nem se essa é a palavra. Mas você começa a parar, prestar atenção no que você está fazendo. E pra mim, a grande sacada de você estudar vinho é você assim, vou abrir essa garrafa. Antes de você abrir a garrafa, você ter uma ideia do que tá aqui. Eu acho que isso é o maior poder que estudar o vinho pode te dar. É você escolher o que você vai comprar, já imaginando. Pode ter surpresa? Claro que pode, mas você tem uma ideia. Pô, vou comprar um Pinot Noir da Serra Gaúcha. Pô, então vai ser um vinho com tal tipo de fruta, com tal tipo de corpo, tal tipo de acidez. Então, se você estudar, é para você ter menos surpresa quando você escolher um vinho. Então, pô, sentei no restaurante e quero tomar um Barolo. Pô, o que é um Barolo? Quais são as características? Com o que combina? Então, assim, quando eu comecei a estudar vinho, foi muito isso. Entender para eu poder comprar melhor, para eu poder gastar meu tempo melhor, gastar meu dinheiro melhor. Era sempre por isso. Eu nunca comecei a estudar pensando, pô, vou virar sommelier, porque eu vou montar uma comunidade, porque eu vou trabalhar na adega, porque eu vou fazer isso. Era muito mais para eu, Pedro, que amava viajar. Eu quero chegar nesse lugar, vou olhar a carta de vinho e vou entender essa carta inteira, cara. Pô, tem esse vinho de tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Então, o que eu quero beber hoje? Não é por sorte, é porque eu quero beber aquele estilo. Então, o meu estudo de vinho foi sempre pensando em como eu vou ter maior consciência no que eu vou fazer nessa minha trajetória etílica aí. E a tua comunidade acho que vai muito nessa linha que você acabou de comentar, né? Cara, total, é isso. E quando eu criei a comunidade foi muito por isso, porque as pessoas, como a gente foi para a ABS, talvez a pessoa não quer fazer um curso profissionalizante. Que é o que eu não queria, mas acabei caindo lá porque não tinha... Hoje a maioria das pessoas cai. E aí quando eu criei meu negócio era assim, poxa, eu quero aprender sobre vinho, mas eu quero aprender como um hobby.
Eu quero ter uma pessoa que vai me indicar coisa boa, uma pessoa que vai falar de viagem, vai falar das regiões, vai dar boas dicas, vai ter desconto, vai ter parceria com as importadoras, vai me trazer o que é bom, o que não é, na minha percepção, é claro. E aí foi assim que surgiu a comunidade, com essas aulas online, né? E assim, o que é legal de ser online? Pô, eu tenho aluno do Brasil inteiro hoje. E que se fosse presencial, a gente também faz alguns encontros presenciais, mas acaba São Paulo, Rio, não tem como, né? Então, o fato de ser online e aí você sai dos grandes centros, as pessoas são muito carentes. Porque assim, em São Paulo, a gente tá aqui. Pô, eu quero ir um evento de vinho. Tem um por semana. Pô, tem Você 3, começar. 4. É isso. Eu Eu tenho aluno lá em Fortaleza, ou aluno em Ribeirão, que a gente tava falando. Pô, Ribeirão já é tão próximo de São Paulo, já é tão grande, e não tem evento de vinho. Cara, não tem. O cara fala assim, meu Pedro, não tenho nada aqui. Você vai pro Rio de Janeiro, o pessoal já reclama que tem menos que São Paulo, que já é uma praça um pouco diferente, porque o pessoal trabalha de uma maneira diferente a questão do vinho, as importadoras e tudo mais. Não, com certeza. Então, assim, a criação da comunidade era isso, para as pessoas conseguirem, em qualquer lugar que elas estejam, ter essa consciência. E isso que eu falei para você da garrafa é o que eu falo para meus alunos. Pô, eu quero que você tenha consciência do que você está escolhendo. Ah, não, hoje eu quero tomar um Malbec com muita madeira. Então, é isso que eu escolhi tomar. E, cara, e legal, cada um escolhe o vinho que tem. Não vou mandar o que eu acho que você tem que tomar. Eu quero que você tenha essa consciência para quando você escolher. E eu falo, pô, hoje a gente brinca muito, né? O Edio, até o Júnior. Vou tomar um Malbec com sushi. Pô, se o cara quer tomar, vai ser feliz. Eu vou falar pro cara, é o que combina? Não. Aí você vai e fala a parte técnica. Pô, porque o peixe vai metalizar, porque o vinho é pesado, porque vai sumir a comida, porque vai sentir até o gosto diferente do Malbec, o tanino, blá, blá. Posso falar 500 coisas, mas se o cara quer tomar, fazer o quê? Se o cara comer e tomar depois, também tem. É isso. É isso, né, cara? Então a ideia principal da comunidade é isso, gerar informação para a pessoa ir no ritmo dela. Ah, cara, quer assistir todas as aulas, quer me perguntar, quer mandar mensagem no grupo todo dia, tem gente perguntando e respondendo todo dia, né? Ou não, puta, eu quero assistir uma aula por mês, o cara fala, eu vou viajar, puta, pessoal, tô indo, e isso é uma das partes mais incríveis da comunidade, né? E como tem muita gente, tem sempre gente viajando, parece que você vai viajando junto. Ah, cheguei em Portugal, vou nesse restaurante, tá legal? Aí o pessoal tira foto da carta, ah, fui na loja, olha o preço que tá. Então, assim, você consegue viajar junto com as pessoas e quando você tiver a sua chance de viajar, parece que você já viveu aquilo um pouquinho e parece que você vai nas melhores dicas, tipo, ah, fui nisso aqui e não tá legal. Você fala, pô, então, putz, não vou. Ah, isso aqui foi muito legal. O menino tava na Noruega agora, eu nunca imaginei. Noruega, todo mundo sabe, é caro. O pessoal fala, putz, Coca-Cola mais cara do mundo, restaurante. Eles têm uma loja de vinho que é do governo. Cara, os preços metade dos Estados Unidos. Mas Estados Unidos é um negócio meio complicado, né, cara? Mas assim, cara, bizarro. Barolo que aqui no Brasil tava R$700, o cara comprando lá por 290. Reais. Caralho. Então, assim, um preço muito... E assim, Coca-Cola, R$50. O vinho, 200. Então, eu não tinha essa noção, nunca fui pra Noruega. Aí o pessoal começou a mandar foto no grupo, a gente, cara, não acredito. O cara encheu, tá fazendo mochilão. Ele foi com a mochila já com 20 garrafas de vinho, não cabia mais nada, porque o preço, ele não acreditou. Ele falou, cara, não acredito, não sabia que era tão barato. Se soubesse, tinha trazido mais mala, tinha feito não sei o quê. Então, as pessoas compartilhando a vivência, isso acho que traz todo mundo a querer aprender mais, querer beber melhor, querer conhecer e querer provar. Puxa, né, cara? Puxa a galera, né? Puxa a comunidade. Né? E as experiências, claro, cada um vai ter o seu gosto, mas eu acho que o mundo do vinho faz com que você se force a provar coisas. Eu acho que essa é uma das belezas do vinho. Eu acho que tá tomando um Pinot Noir, depois tá tomando um Amarone, tá tomando um vinho branco, um espumante, um champanhe, um rosé. Eu acho que quem realmente gosta de vinho não pode ter preconceito. Você tem que provar e falar, cara, gostei ou não gostei. Beleza, mas você tem que se forçar a provar. Eu vejo muita gente falando, não, só tomo tal coisa, só tomo Pinot Noir, só tomo Borgonha, só tomo Malbec. Eu falo assim, cara, isso não é a beleza do vinho. A beleza do vinho é você provar. Você pode gostar ou não gostar. Mas eu acho que o vinho tem tantas possibilidades, tantas uvas, tantos países, tantos terroirs, que acho que te força a provar muitas coisas e é uma das maiores belezas do vinho, né? Cara, o que eu mais gosto é isso. É provar uva diferente, vinho diferente. Cara, repetir rótulo pra mim é um desespero. Eu gosto de provar coisa diferente. E cada um tem uma história, e agora também lá na adega a gente tem muito contato com os produtores. Então o cara vem lá, mostra os vinhos, a gente degusta com ele. Cara, ouvir a história do cara parece que o vinho fica mais gostoso. Não, muda totalmente, né? Você fica apaixonado pelo negócio, você prova, você fala, caramba, quando o cara do Barbeito foi lá, da Madeira, e contou da família dele, levou um vinho de 120 anos pra gente degustar. Você fala assim, cara, o negócio é inacreditável. E ele contando a história, parecia que você tava
lá na madeira. Então, eu acho que o vinho tem muito isso. A história que vai junto com o vinho, eu acho que aumenta a experiência das pessoas. É um pouco disso também que eu acho que a comunidade pode levar para as pessoas. Porque o vinho não é só a técnica de degustar. Tem o pessoal que vai por extremo, que são aqueles caras chato, que fica lá tecnicamente, não, porque o vinho é assim, porque uma acidez cortante. Eu acho que, óbvio, você tem que ter uma base técnica para degustar, mas não Tem pode momento ser chato. certo pra usar isso daí, né, cara? Na vida real é outra pegada. Exato, né? Eu acho que tem que ter um meio termo. Eu, como falo, sou nerd, gosto de estudar. Tem gente que tira sarro que você só estuda e tal. Mas é isso. Eu acho que você ter um embasamento ajuda muito a você ter um momento de confraternização. E tem hora que você não vai ser o chato que vai falar. E se perguntarem, você fala. Pô, eu acho que é assim. Então tem que ter um bom senso como em tudo, né? Você falou do nerd que estuda pra caralho. E conta um pouco mais dessa tua trajetória de estudos aí pro pessoal entender. Legal. Né? Tipo, quais são as nuances de uma ABS, de um W7, um diploma que é super complexo e difícil. Tem poucas pessoas que tem um DIP7 aí, que o pessoal portuguesando, né, no processo. Conta um pouquinho pra É gente. muito legal. Então, essa parte de estudar, eu acho que enriquece muito você e aprende a degustar. A ABS, eu acho que tem uma visão bem ampla e eu gosto. Porque o que é o mais legal da ABS? Eu acho que os caras vão até brigar comigo aqui, mas não tem problema. A ABS tem os professores com muita bagagem, mas tem uma falta de padronização no material. Não, o material dos caras é uma merda, cara. É isso, então. Eu já tretei com os caras várias vezes. Ir lá, ouvir a história que o pessoal tem pra contar é muito rica. Mas aí faltou o professor e não teve a aula, leia o material. Você fala assim, pô, não aprendeu nada. Deus, esquece. Não tem nada. O PowerPoint dos caras lá é desesperador, mano. Aí você pega um W7, por exemplo, que é o curso que é de Londres. É o inverso. O professor, óbvio que é importante, mas o material é muito maior do que o professor. Você lê aquilo lá, cara, você nem precisa ir na aula. Você vai pra tirar uma dúvida eventual. É isso. Tem a troca, como eles falam, então o material é muito rico. O que eu mais gostei, que foi o que eu mais me aprofundei, é o ISG, que chama International Sommelier Guild. Ele é americano e eu acho que ele é um meio termo. Porque, assim, pelo menos eu tive sorte, a gente fez todo o curso do diploma com um professor americano, que é o fundador do ISG, o Mr. Miller, que ele chama. E, assim, ele é um cara com uma vivência bizarra, assim, um cara formado em física quântica, mas é um cara maluco, desses malucos, fala russo. Você imagina que o cara tem uma cabeça meio diferente. Só que o cara foi sommelier de restaurante 3 estrelas muito tempo. Então ele tinha essa parte acadêmica bizarra, tinha a parte do serviço muito grande, e é um cara apaixonado por geografia, história, que eu acho que é uma das partes que eu mais gosto do vinho, que é juntar a história, juntar o lugar com o líquido. Eu nunca achei que eu ia gostar tanto de geografia na minha vida como... É muito louco. Você falava na escola, tem que decorar o rio que passa em tal lugar, você fala, vai tomar no cu, você não quer, né? E aí hoje a gente fala, pô, mas esse rio vai trazer essa influência pro vinho, e acaba ficando aquilo que a gente falou, quando você gosta de uma coisa, ela faz muito mais sentido você aprender sobre aquilo do que jogar geografia em umas crianças de 14 anos. A escola é foda por causa disso, né, cara? É muita informação na hora errada, cara. Concordo. E aí, então, o ISG, para mim, ele juntou um pouco das duas coisas. Tem uma parte mais técnica, uma parte mais teórica, bastante degustação. No curso a gente provou, acho que 500 e poucas bebidas diferentes, então, assim, ao longo de 2 anos. Então ele não é só vinho. Não, mas o foco 90% é vinho. Tá. Aí tem destilado, mas é bem básico, assim. É uma superficial. Exato. É destilado, tem um pouco de serviço de café, que é uma coisa que eu gostei, eu fui estudar por fora também. De charuto, mas assim, é muito superficial. Acho que é mais para dizer que tem. E aí a parte bem pesada é vinho. É igual a ABS, né? A ABS também tem o módulo 3A, que é uma aula de cada coisa. Não aprende nada. Para dizer que você aprendeu alguma coisa, mas é difícil. Aí tem que se aprofundar. Pega o conceito geral, né? Sim. É para dizer que tem no curso. Acho que para dizer no programa que tem, assim, sabe? Porque senão se aprofunda como se aprofunda no vinho, que é totalmente diferente, né? E aí, então, essa ISG trouxe esse embasamento, e os últimos cursos que eu fiz, que eu gosto muito, que ele não é focado pro pessoal do mercado, né, que chama Wine Scholar Guild, que eles têm o French Wine Scholar, Spanish Wine Scholar, Italian Wine Scholar, e agora lançou o German Wine Scholar, que é focado em região. Você faz online, à distância, e tudo em inglês. Agora tem aqui no Brasil alguns que eles fazem também presencial, que você tem que estudar antes. Tem 4 ou 5 aulas presenciais para você provar os vinhos, depois você faz uma prova, e a prova é teste. Então, assim, não é uma prova difícil, mas não tem que decorar um monte de coisa. Tem que ler o material, chegar lá e fazer a prova.
Mas eu gosto muito mais do curso do que fazer a prova, entendeu? Porque ali, ao longo do curso, e o material é muito completo, é um material que eu uso até hoje para consultar quando eu vou fazer alguma coisa. Vou dar uma aula, por exemplo, essa semana agora, na próxima, eu vou dar uma aula na minha comunidade sobre Vêneto. Então, a gente fez uma parceria com a Italy Import, que é a empreendedora do Tafarel, nosso goleiro do Tetra. Ele assinou todas as garrafas de quem comprou, então fez um negócio super legal. A gente vai falar de Vêneto. Aí eu vou lá, olho no Wine Scholar Guild o material de Vêneto, relembro as coisas, tem muito diagrama, muito a parte visual, e é isso, que você vai dar uma aula para o público que está começando, porque eu sempre falo para minha comunidade que o público está começando. Mesmo quem tenha mais profundidade, aí o cara vai fazer uma pergunta. Quando eu monto a aula, eu falo, pô, não vou montar uma aula maçante, densa, para pessoa que está começando. Eu falo muito, produtor, característica, uvas principais, quem são os produtores referência, com o que combina, dica de turismo na região, se eu já visitei, já conheci, ou com alguém que conhece. Eu acho que faço um mix completo da região. Então, eu acho que esses cursos focados é muito interessante. E uma outra forma que eu acho fantástica de aprender fora curso é viajar. Se você conseguir ir para a região, aquilo que você falou, pô, passa uma semana em Champagne. Aí você vai entender, pô, o que eles comem, né? O que eles bebem, vai em 3, 4 vinhedos, visita tal lugar. Você começa a entender aquela região que você nunca mais esquece. Parece o Chapelin falando, quem são, como dizem, o que eles comem. Cara, mas é legal, cara, essa questão do... Assim, o estudo é fundamental se você quer realmente, aquilo que você falou, saber comprar um vinho decentemente. É isso. Ler uma carta de restaurante que muitas vezes é desesperador de até quem sabe conseguir ler. É isso. Às vezes vem... Cartas muito mal feitas. Nossa, man. Hoje em dia melhorou bastante, eu acho, essa questão de carta. Porque antigamente você vinha, sei lá, o nome do produtor, o ano... Às vezes vinha a safra errada. Sei lá, qualquer coisa. A safra errada até hoje. É meio longe. E puxando um pouquinho mais ali da questão também da comunidade, que hoje a comunidade foi absorvida pela Adega chamada Adega Net. Semana. Hoje a gente tá gravando, hoje que lançou aqui. Isso é legal. Fala um pouquinho mais dessa transição aí, de como foi o convite. Legal. Faz um tempão que eu tô conversando com o Christian, né, que é o dono da Adega. E a gente conversou, poxa, vamos trazer a comunidade para dentro. Ele queria fazer o mesmo ambiente dentro da adega, fazer um ambiente dessa troca rica, porque ele tem muito leitor, a gente tem bastante assinante da revista, bastante gente no clube de vinho, mas não tem esse contato mais próximo com o pessoal que está no ecossistema da adega, que é um ecossistema muito grande, com muito respeito e tal, mas não tinha esse contato. Então a ideia era trazer os meus alunos para dentro, né? E aí, a partir disso, a gente crescer e colocar a base dele para as pessoas e mais pessoas. Quanto mais pessoas... E é um formato que quanto mais pessoas, melhor. Mais legal fica, né? Mais gente trocando ideia, mais pessoas para se conectar. E isso eu vejo na minha comunidade, por exemplo, eu sou de Minas Gerais, moro lá em Belo Horizonte, isso aconteceu de verdade. Poxa, eu sou de Belo Horizonte, eu não tenho quem tomar vinho. Aí o cara entrou no grupo, olhou lá no WhatsApp, tem um grupo de WhatsApp, DDD, começou a mandar mensagem de uma confraria. Porque as pessoas não se conheciam, mas tiveram esse link em comum. Vamos jantar com a minha esposa? Jantou com um, jantou com outro. No fim, eles formaram um grupo de 4 casais que eles bebem todo mês. Que legal. Isso surgiu. Então, e isso é muito rico. E eu acho que o vinho tem esse poder de unir as pessoas, né? Não só na minha comunidade, mas qualquer lugar. Para negócio, para você abrir portas de outros lugares, você conhecer um pouco de vinho, faz muita diferença. Cara, eu falo que o vinho conecta pessoas que às vezes você nunca ia conhecer na tua vida. A gente tá aqui por isso, né? Pô, quando que aconteceu? Cara, você era aqui de São Paulo, mas tá erradicado lá em Sorocaba. Então você não cruza muitas pessoas, né? E aí o convite do Cris, a gente colocou isso pra dentro da adega. E a ideia é isso, usar todo o potencial da adega. Hoje a comunidade tem parceria com importadoras, né, cara? E a adega é a referência, cara. Todo mundo quer fazer parte desse ecossistema. E aí os produtores, eu consigo provar muito mais vinho. Uma das coisas que as pessoas gostam de estar na comunidade é para ouvir a minha opinião, e agora a minha opinião está dentro da adega, então tem outras pessoas que degustam lá. Hoje eles degustam mais ou menos 4.000 vinhos por ano para fazer todos os guias e as recomendações. Então assim, 4.000 vinhos, você vai conseguir achar coisas ruins, boas, muito boas e excepcionais. E o que é o pulo do gato das pessoas que estão lá dentro? É assim, poxa, isso aqui, R$120. Pô, por R$120 isso aqui tá muito bom. Eu recomendo. Ou, provamos esse vinho de R$500. Cara,
R$500, será que eu pagaria R$500? Acho que R$500 eu não pagaria. Então, se você tem essa recomendação firme e de uma pessoa que você confia nessa curadoria, é um dos pontos mais importantes. Porque as pessoas que querem estar lá, o quê? Querem gastar melhor o dinheiro. Tem segredo. Pô, eu quero comprar um vinho de R$200, que me entregue os R$200. Ou vou comprar um vinho de R$50, que me entregue os R$50. E tá nesse ecossistema da adega me proporcionou a provar muito mais vinho. A ter acesso a muitas coisas que eu não tinha acesso. E aquilo que você falou, tá sentado com o produtor ali, fácil acesso. Pô, é fantástico. Não, essa próxima semana a gente vai fazer uma entrevista com o pessoal do Antinori. Pô, então assim, referência de vida. É muito louco, assim, a quantidade de acessos e de portas que abre. Você vai viajar, pô, a gente tem a porta aberta hoje, graças a Deus, para visitar todos os produtores que quiser. Ah, vou viajar, quero visitar tal coisa. A gente conversa com os importadores, conversa hoje. Aí pode virar uma entrevista, a gente pode provar os vinhos do cara, tudo isso vai gerando e é bom para os dois lados, para nós, para eles, e as experiências. E aí quem tá lá na comunidade, essa é a grande ideia, viver essa experiência junto com a gente. Essa semana eu provei um vinho lá de R$120 e eu falei, cara, esse vinho tá muito acima da média. Mandei lá, pô, o pessoal compra e o pessoal confia. E aí o que é mais legal? O pessoal compra, depois de um tempo manda no grupo, Pedrinho, provei e gostei. O Pedrinho, putz, não era muito meu número. O pessoal vai e as pessoas têm essa voz livre, isso é muito legal. Porque o cara fala, pô, isso aqui é meu número, isso eu não gostei. Ah, vai lançar, tal importadora lançou esse vinho, custa R$2.000. E aí, será que vale? Falei, cara, ó, é um vinho que lá fora custa R$1.000. Pô, R$2.000, tá legal, tá honesto. Tá honesto. Pra você ter uma vez na sua adega, é assim, assim, assim. Pô, vou comprar porque é o ano que meu filho nasceu, vai ter uma coisa especial. Beleza. E o vice-versa é o contrário. Ó, chegou esse vinho, custa R$500. Cara, tá caro, não compra. Putz, compra esse aqui de 250 que eu acho que vai entregar parecido e custa metade. Então, as pessoas tendo com quem conversar, e é muito legal que as pessoas gostam de compartilhar isso. Gosta. E eu sinto que é um ambiente, eu já ouvi isso de vários alunos, é um ambiente que a pessoa se sente à vontade para compartilhar. Mas é um ambiente que você criou, né? E cara, isso é muito legal. Não tem ali, o pessoal fala, não, eu quero mostrar quem bebe mais. Já tem bebedor de rótulo, né? Já me falaram isso de outros grupos. Que parece que aqui o pessoal só quer mostrar o que bebe mais caro. Lá o pessoal também posta coisa cara, mas também tá lá, puta, abri esse vinhozinho aqui com a minha esposa ou com a minha sogra, o pessoal às vezes brinca, né? Abri aqui com a minha sogra esse vinho de R$150 e tá muito bem feito, tá muito legal. Pô, e eu acho que o que as pessoas mais gostam é quando você dá uma dica barata. Porque aquilo, todo mundo consegue comprar. O vinho vai entregar aquilo. É um pouco do que você falou agora. Tipo, o vinho vai entregar aquilo que tá dentro da categoria dele, mas tem vinhos que entregam muito mais pelo preço, né, cara? E isso é isso que a gente busca, né? Não, e é muito louco. E recente a gente provou, tá? Vai sair o Guia Portugal da adega agora, né? Então já tá provando muito vinho português. E a gente provou um vinho na safra nova, 2022. E a gente foi olhar para trás as notas que a gente tinha dado nos últimos anos. E o vinho vinha 89,90, 89,90. Aí a gente se olhou, tava degustando com o André, e falou, cara, esse vinho tá melhor. Então, assim, o vinho foi para 92, que é de 89 para 92 é uma diferença muito grande de qualidade. E é o mesmo vinho. Então a gente fala, cara, essa safra... E a gente encontrou o enólogo logo depois naquela guia de Portugal, na feira que teve recém. Vinhos de Portugal. Vinhos de Portugal. E a gente perguntou, cara, esse vinho... Ele falou, ora, pois, naquele jeitão dele. Essa, é a melhor safra que a gente já fez. E é um vinho barato, cara. O vinho custa R$90. Pô, o português entrega bem. E aí a gente falou, cara, o vinho R$90, 92 pontos, você vai explodir. Porque é um baita vinho e, assim, tá entregando muito mais do que era o preço. Que vinho que é, vai? Então, assobio. Assobio branco. Cara, o vinho tá espetacular, essa safra nova. Assim, espetacular. Muito bom mesmo. Esporão. Acho que é Esporão. Qualimpor. Qualimpor. Cara, o vinho tava acima da média, muito bom. E eu acho que esse é um dos maiores prazeres da gente que prova tanto vinho. Total. É achar um vinho barato e falar, cara, e esse vinho eu consigo indicar e mais pessoas podem se apaixonar por vinho. Porque pega um cara que prova um vinho que o cara consegue pagar lá, que seja, vamos supor lá, R$100, R$120 no consumidor final. O cara comprou o vinho, ele falou, porra, isso aqui me emocionou, é um vinho mais especial. O cara vai talvez gastar pro próximo nível, gastar 150, gastar 200. Ou o cara que só bebe tinto, fala assim, não, prova isso aqui. Aí o cara prova um vinho branco que tem aquela acidez, que tá vibrante, que tá bem feito. Pô, o cara fala, pô, esse vinho branco é bom. Que às vezes o cara só toma aqueles vinhos baratinho. Aí o pior, o maior dos entraves das pessoas entrarem no mundo do vinho, a pessoa começa pelo baratinho. Porra, ela não vai se apaixonar. Não vai, cara, não vai. Vira uma bebida do dia a dia. O cara toma uma Coca-Cola, tomar um vinho de R$50, tipo, ele vai estar aquele mesmo benefício pro cara. Às vezes a Coca-Cola também. É que se você der um salto de um pouquinho mais, se você sair dos 50 e pra
sente pouco, você já consegue Porra, ter uma outra percepção, grande, né? Exato, é muito grande. E aí você fala de viagem. Pô, você senta lá em Portugal, toma um vinho de 2 euros ou um vinho de 15 euros, que o cara já foi viajar, gastar 15 euros não vai matar ninguém. O cara já tá em Portugal, meu pô. Não, imagina, 15 euros. Não vai matar Não, ninguém. sim, vamos lá, galera. 15 euros não é nada. Exato, Depende do olhar, né? Não, o cara já tá em Portugal, pô, o cara já gastou uma grana, o cara já tem condição de fazer uma viagem. Aí o cara vai, pô, vou gastar uma vez um vinho de 15 euros. Se o cara pegar e provar esse vinho de 15 euros, ele vai falar assim, pô, esse vinho é diferente, esse vinho é especial. É difícil retroceder, né? É isso, não, o paladar não retrocede, cara. É ruim pra nós que prova tanta coisa, mas faz parte, vai balizando o paladar. E aí, dessas experiências ricas de quando você prova um negócio que virou a nossa profissão, provar, é quando você prova um negócio que você talvez não compraria pra você no dia a dia, cara, esse vinho eu compraria uma caixa pra ter na minha casa. Vinho Coringão, né? Pra você servir quando vem a galera em casa. Cara, pra você tomar à beira da piscina no calor de Sorocaba lá, puta, desce que é uma delícia, meu. Puta, muito bom. Esse vizinho branquinho lá funciona bem, né? Mas vamos tentar fazer uma cronologia aí, tentar colocar, pô, Pedro, sogro, vinho de R$2.000, começou a estudar. Que momento surgiu a mania do vinho? Que momento surgiu a confraria dos filhos? Legal, isso tem alguns momentos. Bom, a confraria dos filhos surgiu antes da comunidade, bem antes. Os meninos lá, o Newton e o Fernando e o Gastão, a gente jogava basquete junto, né? A gente jogava basquete na faculdade, eu jogava sempre contra eles. O irmão do Fernando sempre foi o meu rival desde pequeno na federação, o Fabinho, um dos melhores. Era federado? É. A gente jogou... Cara, a gente foi bom no basquete. A gente foi muito melhor no basquete do que no podcast. E aí a gente começou, eu e o Newton e o Fernando, principalmente, começamos no final do jogo e falava, vamos tomar um vinho? Pô, todo mundo, já tava com o meu sogro nessa época. Falei, vamos tomar um vinho? A gente começou a se juntar, nós três, isso em 2015 para 2016. A gente começou a beber vinho junto, já eu, o Fernando e o Newton. E aí, depois veio o Gastão foi morar na Argentina. E aí, quando ele foi morar na Argentina a trabalho, ele se apaixonou por vinho, porque lá os caras bebem vinho. A gente foi jogar um jogo de basquete na Argentina uma vez, legal, contra o time do Gastão, e aí se juntou, os caras fazem assado e bebem vinho, gostam de beber cerveja. É isso. É a cultura deles. Aí o Gastão se apaixonou, depois entrou o Robertinho, que aquele tamanho não joga basquete, né? Tenho dúvida, ele disse que joga basquete, mas eu duvido, cara. 1,53 m pelo exército. É o dos churras pós-basquete, né? E aí o Robertinho era muito amigo do Newton e apareceu numa confraria nossa um dia e a gente adotou ele e fez parte de nós. E aí a gente, antes da pandemia, 2017, 2018 foi o auge, a gente se encontrava todo mês e fazia uma confraria, né? Então a gente bebeu muito junto e evoluiu muito junto nesse mundo do vinho. Eles nunca fizeram curso de nada. Mas vocês bebiam o que nessa época aí? Cara, tudo. A gente fazia confraria por país. Então vai ser país, França... Já fazia de Uruguai. Pra estudar. Já tava na BS, eu já tinha feito a BS, então eu já tava meio que tentando organizar isso. Eles sempre gostaram muito de beber. Então eles falavam, você vai estudar e você vai organizar pra gente. Se vira, bicho. E a gente começou a beber bastante, se encontrar bastante. E aí surgiu a confraria. E o podcast e a nossa reunião online surgiu pela questão da pandemia. Então, cada um tava num canto aí, a gente meio deprê, porque ninguém podia fazer nada. Pô, todo mundo meio bad, mas todo mundo bebendo vinho. A gente falou, vamos fazer um Zoom? E a gente se encontra, bate papo e bebe vinho. Grava. É isso. A primeira vez nem gravou. Tá. Só se juntou e bebê. E aí um dia o Gastão falou, vamos gravar um podcast? Isso aqui que a gente tá fazendo, vamos começar a gravar? E a gente começou a gravar. E aí o primeiro episódio 1, a gente teve muita sorte, a gente chamou o Paulo Bonfá, que ele é sócio do Robertinho. Paulo Bonfá do Rock Go. Porra. Esse cara é fantástico. Esse é um cara legal pra você trazer. Ele é da minha época, cara. É um cara legal pra você trazer aqui. Esse cara tem uma história com vinho muito especial. Legal, cara. É um grande comunicador. E a gente gravou com o Paulo Bonfá. E aí o Bonfá... Da nossa época, né, cara? Exato, né? Porque no molecada do Rock Go, né? O pessoal... Bota aí no YouTube, deve ter os Rock Go. Você vai dar risada. Década de 90, quem viveu, viveu, né? Cleston! Quem não conheceu o Cleston, né? E aí o Paulo Bonfá acabou abrindo muitas portas para nós, que a gente falou, a gente já gravou com o Paulo Bonfá. Então, vamos gravar com você, vamos gravar com você. E a gente foi meio que fazendo isso 100% por hobby. A gente não consegue se reunir igual aqui, gravar com vídeo, então a gente grava sempre online.
Agora a gente tem tentado gravar junto, mas o Gastão mora hoje em Las Vegas, então ele também nunca tá presente. Mas dá uma liberdade do caralho também você gravar cada um na sua casa. A gente fala assim, 11 da noite, todo mundo já botou as crianças pra dormir, tá no horário. A gente faz a mesma coisa que era na pandemia. A gente entra lá, bota o vídeo, bebe entre nós. Quando tem convidado, a gente fala, convidado, você pode entrar 10 da noite? A maioria dos caras é bom também, porque o cara já rendeu, não perde o dia. Não perde o dia e tal. A gente só muda os horários quando, assim, teve convidado de Portugal, da Espanha, da França, o fuso é impossível pro cara. A gente tenta gravar de sábado, e aí grava sábado 2, 3 da tarde, que é no final da noite lá na Europa. Mas tirando isso, a gente se reúne e a gente não tem vídeo, porque a gente meia-noite tá ali e as câmerazinhas não fica tão bonito organizado como aqui, mas com áudio. E o nosso podcast é isso, cara, é uma conversa, fala besteira, os caras são muito divertidos e a gente brinca. Cada um tem uma característica, cada um gosta muito de uma coisa. Eu tento levar uma parte mais técnica em alguns momentos. Alguém de lá seguiu a parte mais acadêmica ou cara, só você? nada, só eu. Cara, só encharca. Só bebê, mercado financeiro, o outro tem construtora, o outro trabalha com arte, que é o Robertinho, o Gastão faz linha de trem pra Alstom, então assim, é muita Aleatório de gente, cada um do mercado. Isso que é legal, né, cara? Isso. Pluralidade. É uma amizade há muito tempo e a gente viu o vinho como uma junção da gente se ver mais como amigos. A gente já teve a chance de viajar junto, a gente foi eu e o Fernando pra Bordeaux. Porra, E aí ficamos lá também 5 dias visitando as vinícolas. Então, assim, pô. Tem mais joelho pro basquete, mas tem um pouquinho de Basquete a gente não joga mais. Eu jogo com meu filho agora, mas também, puta, tá enferrujado total, assim. Mas é isso. E uma forma que a gente conseguiu manter essa amizade por mais tempo foi o vinho. Que legal, cara. E a comunidade, vamos lá. Não, mas tem a comunidade, tem o teu perfil, Mania do Vinho também, tem um monte de coisa. Mania do Vinho surgiu... Como que surgiu a Mania do Vinho? Eu comecei a tirar foto dos vinhos que eu bebia. É clássico, né? Aquele clássico. Eu bebia um monte de coisa legal, cara. Sempre tive muito amigo generoso, acesso a muito boas confrarias. E aí bebia coisa legal, fui tirando foto, o perfil foi crescendo. E é isso. Quando você abriu isso aí? 2018, 19? Faz tempo já. Um pouquinho depois de mim. 18, 19 eu acho que eu comecei O Instagram. O Instagram. E a comunidade foi um negócio muito louco, né? Eu trabalhava com confecção em loja de roupa lá em Sorocaba, que é da família da minha esposa. E eu falei assim, cara, eu acho que eu vou montar alguma coisa de vinho, não sabia o que era. Minha esposa sempre acreditou no digital, ela é aquela compradora de curso compulsiva, que compra um monte de curso, vai. E aí a gente ficou próximo do Wendel Carvalho, que é um cara que é muito famoso de curso, e hoje é meu amigo, é meu aluno, pô, eu organizo a adega dele. É um cara que me ajudou muito a colocar a comunidade de pé, porque ele tem esse know-how do digital. E ele falou, cara, por que você não cria uma comunidade assim? E a gente foi junto desenvolvendo, desenhando. E eu falei, cara, vou fazer. Aí só que o que acontecia? Era o meu plano B. Eu tava lá na confecção, trabalhava o dia inteiro, ia começar a gravar os vídeos 10 da noite. Vou fazer as aulas 10 da noite. Aí você fala, até aquela aí, eu já não sou muito bom de iluminação, o pessoal já tira sarro das minhas roupas, que eu tô sempre de moletom e não sei o quê. Então eu nunca fui um cara que cuidei muito da minha aparência. Aí ia gravar o vídeo 10 da noite, aquele olhão vermelho, aquela cara, exato. Aí eu cheguei... ainda, né, velho? É isso, eu cheguei uma hora e eu falei assim, cara, eu vou investir. Aí começou a entrar aluno na comunidade. Mas eu nunca esqueço isso, até contei uma vez num podcast de um amigo. Primeira vez que eu lancei a comunidade, você fala assim, pô, vou lançar, vou ficar milionário. Bombei, né? Bombei. Vou lá, abri o carrinho, vendi 0. Não vendeu ninguém. Falei, pô, fudeu, que merda. Eu criei um negócio que ninguém quer comprar. E aí você vai ajustando. Aí vendeu minha tia. Eu falei, pô, tia, obrigado, não sei o quê, né? Ela nem gosta de vinho. Ela falou, não vou deixar meu... E aí foi indo. Na outra semana entrou 10, vai indo 10. E aí, assim, cara, antes de ir pra adega já tinha quase 300 pessoas ativas na comunidade, com um grande grau de renovação, que eu acho que é muito importante. Isso é o mais difícil, né, cara? Fidelizar, né? Hoje a gente bate 90% de renovação. Porra. Então a pessoa que entra lá, aproveita o que tem pra se aproveitar, o cara continua. Deve ter um conteúdo infinito ali. Hoje tem muito acesso e além do conteúdo, o cara assiste a aula, mas essa troca de ter, e é muito acessível isso. A pessoa que tá lá fala muito, comprei esse vinho, vale a pena, lançou esse vinho. E às vezes quando eu não respondo, alguém responde. As pessoas mesmo vão se ajudando, formam-se amizades, e é um preço irrisório. Cara, o cara paga R$90 por mês, né, pra estar na comunidade.
É baratinho? Não é, mas, pô, se o cara vai lá e gasta R$1.000 por mês em vinho, Tem vinho, fora as parcerias, economia que você... cupom de desconto com várias importadoras, 10, 15, 20, 30% de desconto, gente que lança promoção antes na comunidade, faz compra coletiva, que é uma coisa que está surgindo bastante agora na comunidade, que é muito legal. Então, assim, a importadora chega e fala assim, ó, Pedrinho, eu tenho 100 garrafas, se vender 10, é um desconto, 20, 30, 40, se vender a 100 é tal. Então é bom para todo mundo, é um ganha-ganha. O cara vai lá, vende um volume de garrafa rápido num espaço curto de tempo. Dá uma desovada ali, alguma coisa. Todo mundo compra com um preço mais barato do que o desconto normal. Todo mundo sai feliz. Então, assim, se você colocar... E eu brinco, a gente gosta muito de falar isso, eu não gosto muito de falar, tipo, a comunidade sai de graça, porque você economizou tanto aqui, tanto ali. Tem muita gente que fala, você precisa investir nisso e falar que sai de graça. Eu não acho que é de graça, mas eu acho que você está vivendo aquilo ali, que esse valor dos R$90 te reverteu muito mais do que você simplesmente estar ali e aprender e ser um curso meio paradão, assim, sabe? Eu também tenho braço de curso online, e a gente quer fazer isso na adega também, aprender sobre a Toscana. Então você vai lá, vai assistir uma aulinha de meia hora, beleza, bem mais barato do que a comunidade, e tá ali, eu faço uma vez, não tenho mais trabalho nenhum, porque eu gravei aquilo, mas o que é legal é isso, porque o mundo do vinho ele é muito mudando. Mutante total. Cada saco, a gente deu o exemplo do vinho, pô, 2019, 20, 21, 22, opa, esse vinho até o ano passado eu recomendava X, agora eu recomendo muito mais, porque chegou uma safra diferente, então tem muitas mudanças que você tendo ali, você consegue compartilhar com o aluno. E é muito rico, cara, receber um depoimento do cara falando que, putz, o vinho do meu casamento que eu comprei foi você que indicou, fui visitar tal lugar e o produtor abriu a galera. Pô, e os produtores vão ficando amigos. E aí tem até um cara numa loja na Argentina que o cara falou, Pedrinho, você já mandou tanto cliente aqui, não sei o quê. E o cara tem uma loja muito legal que ele tem um monte de produtor desconhecido que ele indica. Buenos Aires? Que abre em Buenos Aires, né, o Victor. Cara, o cara falou assim, vai ficando amigo, porque aí vai um cliente. Pô, e querendo ou não, 200 pessoas, sempre tem alguém viajando. Sempre, uma hora ou outra, uma vez Aí o por cara mês. vai, alguém lá. é isso, aí o cara fala, pô, mas como que você manda tanta gente? E agora com a adega a gente vai chegar em 2.000, não tenho dúvida. Rapidinho. E aí, você imagina 2.000 pessoas falando sobre vinho. Pô, a energia de estar naquilo ali é muito legal. Parece que você tá bebendo todo dia. Que você tá provando, tendo essas experiências toda hora. E Aí é aquilo, né, cara? É mais um canal pra você se aprofundar. Então, às vezes provar coisas que você não tá no dia a dia ali, né, cara? Não, é isso. E a nossa ideia também, eu já fiz alguns happy hours da comunidade, encontro, porque as pessoas também, o vinho é uma coisa muito de você estar aqui, degustar, provar. Então, quando você tem a chance de estar próximo dos membros, os caras curtem muito. É mais legal. Essa mais proximidade é fundamental, né, cara? Vai humanizar a coisa, né? Total. Pra não ser só um cidadão ali passando uma informação. E tem muita gente que fala, pô, mas você responde o WhatsApp toda hora. Cara, pra mim é muito legal. Quando a pessoa manda pra mim... Eu trabalhei pra isso, né, pô? Porra, eu fico feliz que você tá me perguntando, porque você podia simplesmente sair e ir embora. O cara fala assim, pô, tô indo pra Champanhe, me indica aí os produtores. Aí o cara fala, pô, mas às vezes é meia-noite eu respondo. Eu falo, cara, se eu tô no celular, por que não? Eu respondo. O cara fica muito feliz. O cara mandou mensagem e falou, caramba, pô, provei esse vinho. Ou tá no restaurante, o cara manda um vinho que eu gosto, eu falo, pô, que legal, tá bebendo bem, tal. Aí o pessoal fala, pô, você realmente participa do grupo, você vê. A ideia é essa, cara. Pô, eu tô em tanto grupo de WhatsApp que eu nem leio, porque não dá, mas o meu, cara, eu leio todo dia, toda hora, porque é o que você falou. Graças a Deus que ele existe, né, que as pessoas estão ali interagindo e perguntando. Eu fico feliz de responder. Então, quanto mais mensagem, melhor. Pode perguntar sempre. Foi fácil vir pra esse mundo do digital e ter mais espontaneidade pra poder criar e produzir conteúdo, ou foi... Cara, eu nunca fui um cara muito travado, eu sempre gostei de falar, de conversar, de fazer amizade, assim, mas você vai aprender. Eu nunca esqueço a primeira aula que eu dei pra uma câmera, porque é diferente você dar uma aula, vai lá na BS, as pessoas estão ali, perguntam, interagem, você prova o vinho junto. Gravei a primeira aula, você olhando pra câmera e falando, e ninguém responde, pergunta. Você fala 2 horas direto, seguida, é um negócio muito louco. Mas você aprende a fazer. Hoje, pra mim, é normal. Sento lá e dou uma aula de 2 horas e você aprendeu a fazer. Vai gravar. E às vezes o pessoal fala, mas você vai gravar aqui no meio da vinícola? Pô, é meu trabalho. Eu nunca vou na frente do produtor causar, mas, poxa, as pessoas compram a ideia de que eu vou trazer conteúdo para elas. Então eu tenho que filmar o vinhedo, eu tenho que filmar a sala que o cara tá provando, eu tenho que fazer uma mini entrevistinha com o produtor. Tudo isso eu tô levando conteúdo para os meus alunos. Então, assim, você aprende a ser mais cara de pau, sabe? De você perguntar, de você pedir, de você filmar. E às vezes a gente tem um umbigo tão grande que a gente acha que tá todo mundo olhando pra você, né? Você chega lá e você grava, cara, a pessoa tá cagando, é isso, tipo, entendeu? Você às vezes tá achando que tá todo mundo prestando atenção
e ninguém tá nem aí pra você. Você grava, faz o seu negócio, vai no seu ali, e aí o aluno, quando vê aquilo depois, fala, caramba, pô, você foi lá no Cheval Blanc e você filmou, não sei o quê. Eu falei, cara, tava lá e fluiu, entendeu? E funcionou. Então, tem que ser um pouquinho cara de pau pra estar nesse... Quero chegar nessa parte de viagens aí, que eu sei que você ainda dá uma rodada boa, né? Cara, é muito legal. Mas antes da gente chegar nessa parte de vida boa, essa parte boa da vida, eu queria entender um pouquinho mais como foi o finalzinho dessa questão de estudos ali, que é muito recente, que é o diploma do W7, né? O diploma da ISG e agora o diploma da ASE, que saiu agora, que foi o que eu fiz lá da ABS. Que é da ASE. Foi ASE, né? Cara, esse diploma da ASE foi muito legal. É uma prova muito decoreba, uma prova meio estranha. A ABS e ASE é isso, né, cara? Um negócio que eu fico puto é isso. Cara, todo o resto é maravilhoso, mas essas provas decoreba eu acho... É uma prova muito decoreba, mas é uma prova que tem um grau de reconhecimento mundial muito grande. Nível... Porque a ASE é muito grande, né? Eu fui fazer essa prova na África do Sul, há 2 anos atrás, e não passei. Foi eu, o Mário e o Maurício. O Mário da Celebrar e o Maurício da Vinundei. Nós fomos fazer a prova lá, os 2 passaram e eu não passei. Eu falei, puta, que merda, né? Não vou... Mas aí veio pro Brasil, a gente até brigou com a ASE lá, porque eles não deixaram a gente fazer a prova de novo lá na África do Sul, porque a ABS reclamou, deu um puta rolo aí. E aí os caras abriram a prova aqui no Brasil, e eu me matriculei e falei, cara, vou fazer de novo essa prova. E a prova o que é? É uma prova de teórica, com 100... Já até esqueci, essa você esquece dessa, mas são 100 testes. É uma parte aberta de perguntas e respostas meio curtas, diretas. Degustação de 5 líquidos, então de tudo. Degustação de 2 vinhos e prova de serviço. Lá na África do Sul, bombei no serviço. Puta, eu não sou de sommelier de salão, né? Então eu trabalhei, tenho pouca experiência, a gente treinou mesmo, mas chega na hora, fica meio nervosismo. Eu errei na hora de decantar a garrafa e demorei muito tempo, e errei as provinhas que tem que fazer, meio que você decora. É um fantoche, né? O sommelier de prova e o sommelier de salão é uma coisa que eu sempre converso bastante com o Diego Arrébola, que tornou um grande amigo, me ajudou bastante também. O cara que trabalha no salão e o cara que é campeonato mundial são pessoas completamente diferentes. Troca eles de ambiente, não funciona nenhum dos dois. Então você tem que treinar para fazer as duas coisas. Então o concurso e essa prova é o sommelier de concurso. Então você tem que treinar o que dá ponto, quando você limpa a garrafa, a arte dos movimentos. E eu caguei, me fudi. Treinei, fiquei 1 ano treinando, chegou aqui no Brasil, aí, cara, passei tranquilo, aí arrebentei na prova, mesmo eles tendo mudado um monte de coisa, mas eu já tava mais confiante. E a prova é bem repetitiva, a parte teórica. A palavra que você falou é muito importante, a questão da confiança, né? Tanto para concurso quanto para essas provas e aí. Os caras que estão ali, todos sabem bastante. Não tem nenhum cara que caiu de paraquedas. Não tem nenhum bobinho ali, né, cara? Então você tá confiante aquele dia e fazer as coisas legais e dar sorte, às vezes, de cair um vinho que você conhece mais, você descrever melhor. Uma região. Eu falo, cara, você pode ficar profissional de prova. Porque é isso, o que te dá ponto? É falar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então você cria e aí é repetição. Pô, a gente brinca muito e também nos outros diplomas a gente chama degustação a seco. Então antes de você colocar essa taça no vinho, eu consigo descrever esse vinho. Porque você treina tanto. O que é um Pinot Noir brasileiro? Você vai lá, escreve e pronto, você tirou 10. Mesmo sem provar o vinho, porque você tem a memória daquilo mecânico você fica bom de fazer prova. Igual os caras que são concurseiros, né? Bem o concurseiro do vinho, pô. Você aprende a fazer a prova. Que é um nicho, né? Um negócio bem nichadão. É certo ou errado? Pô, se você entrou pra fazer a prova, você quer passar. Então você tem que aprender a jogar aquele jogo. E a certificação te abre muitas portas. Pô, chegar lá e falar que sou diploma, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, os caras olham diferente, faz uma grande diferença. Tem um monte de babaca que acha que é só ter diploma. Eu acho que é uma somatória das coisas. Tem muita gente que fala assim, não, porque eu sou diploma. Cara, grandes coisas, e daí? Eu também sou, mas daí? Não é só isso, entendeu? Você tem que ser um cara gente boa, você tem que ter uma litragem, você tem que ser acessível, você tem que ser educado. São muitas coisas que somam para você ser um bom profissional em tudo, né? Mas a questão do diploma é isso, é uma prova prática de serviço, uma prova teórica de decoreba pra caramba, mas decoreba difícil. Porque, porra, as decoreba de... E vinho do mundo inteiro, né, cara? Cai pergunta da China, cai pergunta de chá, cai pergunta do Japão, assim, cara. O que eu mais fico não tá acostumado. Puto é o fora vinho. É isso, cai pergunta de chá. Que, porra, isso aí você dá uma estudadinha leve ali e tal, não é no dia a dia, né, cara? Não, cai pergunta de café. Pra mim foi bom que eu tinha estudado um pouquinho de café, mas cai um pouco de tudo. Balanceado, sei lá, 80% da prova é vinho.
80%, 85%. Mas aí quando cai as outras, se tem alguma impossível de vinho, você já chora, porque tem umas difíceis. Eles não querem que ninguém tire, né? A somatória de tudo pra você passar, eu acho que é 55%. É baixo ainda, mas que é muito difícil, assim, é muita decoreba. É aquela pergunta que você bateu o olho. Você sabe ou você não sabe? Não dá pra você inventar, entendeu? Ou você leu e decorou aquilo, ou não... Você vai deixar em branco, entendeu? Não tem muito fazer. Foi isso, cara. E eu acho que as certificações são uma metrificação de o quanto você se esforçou e estudou. Eu acho que é muito importante, mas não é o que vai te definir como um bom profissional. Eu acho que é uma somatória de muitas experiências. Né? Total. Ajuda, mas não é só isso. Que a gente igual a faculdade. Abre talvez sua primeira porta, mas tem que ser bom para se você se manter no mercado de trabalho como uma pessoa top, né? Total. Pois, quem dera eu fosse da época de fazer uma faculdade, tava bem na vida. Agora agora já era, cara. E vamos entrar nesse universo confraria também. Você comentou do Paulo Bonfá e tal. Quem mais que teve de gente legal, assim, curiosidade, coisa boa? Vamos pegar, porque quantos episódios são? Cara, hoje a gente tem a mítica que vai chegar no 100 e vai acabar, que a gente brinca, né? Mas a gente tá em 93, eu acho, episódios. Não, acabar nada. Não vai, mas é uma brincadeira que a gente faz, mas nunca se sabe, né? Quantos anos aí? 4, 5 anos? 5 anos já. Cara, é bastante. Quem que a gente gravou que é, cara, especial, assim? Jorge Luque é um cara que pra mim marcou, que tem muita história. Tô tentando. Sensacional. O Christian Burgos, da Adega, antes de eu trabalhar na Adega, e até me mandaram essa semana, os ouvintes são fiéis. Porque eu falei no programa assim, pô, será que não tem um estágio lá? Perguntando pro Cris, brincando. Até contei pro Cris, ele deu risada. Ele falou, pô, eu não lembro. Se eu soubesse, que eu tratava como estagiário, não te chamava de sócio. Eu falei, pô, não, Cris, tá bom, tá tudo certo. Quem mais que a gente chamou? O Santiago Deicas, que se tornou um grande amigo lá do Uruguai também. É uma pessoa que eu converso bastante. Santiago Achaval. Cara, teve tanta gente que a gente entrevistou. Suzana Barelli. Isso foi o... Cara, teve tanta gente que a gente brinca. A gente quer trazer o Galvão Bueno. A gente brinca que é uma mítica que a gente quer trazer o Galvão Bueno até o episódio. Tô na mítica aí, mas é difícil. A agenda do cara é impossível. Não, nem isso. Pra você ainda de trazer aqui é mais difícil ainda. Você manda... Não, mas o podcast sai daqui, né? Não é legal. Mas nós manda uma mensagem na Bueno Aires lá, os caras nem respondem. Ô, vocês da Bueno Aires, vocês estão ruins de atendimento ao cliente aí, porque os caras nem sabem que sou eu. Sim. Eu mando um oi na Bueno Aires lá, os caras não respondem. Não responde ninguém, né? Ninguém, cara, ninguém. Quem mais? Cara, teve tanta gente que passou no podcast e a proximidade com os ouvintes também, vários ouvintes que se tornaram amigos. Você vai ver isso, cara. Quanto mais as pessoas, parece que a pessoa é íntima sua, porque ela te vê ali no YouTube toda semana. Aí você ouve, o cara ouve no carro você todo dia. Quando o cara te conhece, a gente faz um jantar com os ouvintes, que é uma coisa muito legal. Volta e meia a gente faz uma confraria, cada um leva o seu vinho, e a gente se reúne. E o cara fala, pô, ouvir sua voz aqui presencialmente é tão engraçado que a gente ouve tanto no carro. Às vezes é diferente, né, do que sai do microfone. Ali. Sim. Pô, vocês são de verdade, a gente briga que a gente parece até celebridade, mas porque a pessoa passa tanto tempo ouvindo a gente falar, e os episódios são longos, tem episódio de 3 horas e meia. Então, assim, o cara ficou louco igual eu. Fica falando, e foi saindo, se o convidado não parar, a gente vai indo. E aí a pessoa fala, pô, mas eu ouço tanto vocês e não sei o quê. Cara, é demais, é muito gratificante isso da pessoa estar junto e falando uma coisa que a gente gosta e trazendo mais pessoas pro mundo do vinho, né? Que isso acho que é uma função muito importante nossa. É trazer mais pessoas. Hoje o brasileiro ainda tá muito longe de ter o vinho como uma coisa cultural. E eu acho que as gerações mais novas vão ficando mais próximas, vão tendo isso e cada vez mais, né, a gente vai trazer mais pessoas. Essa acho que é a grande função da gente como comunicador, falar de vinho e tá aqui, é trazer mais pessoas para se apaixonar nesse ambiente com a gente. Eu acho que a ideia legal que vocês conseguiram pegar é que realmente é um podcast que é uma confraria, né, cara? É isso, cada um fala besteira, toma bronca às vezes de umas piadas politicamente incorretas e vai. Isso aqui a gente, como é gravado, a gente geralmente corta, viu, velho? Se alguém falar alguma besteira muito cabulosa. É isso. E a gente... E aí, não, mas faz parte. E aí tem episódio que a gente fala, hoje vai ser só na mesa da confra. Se você entrou aqui porque você quer aprender alguma coisa, já desliga. Que aí a gente vai contar a história, ficar falando besteira. E são os mais ouvidos. Parece que as pessoas querem estar ali participando com a gente daquela mesa, assim, né? Porque, óbvio, aqueles podcasts mais técnicos tem um monte. Mas podcast aqui como o seu, que é essa conversa, que você aprende de vinho como uma tabela, né? Eu acho que isso é o mais
que as pessoas mais buscam, né? Que é ouvir história, saber, ouvir dica, falar daquilo, provar alguma coisa, ouvir a história. Indiretamente ela aprende alguma coisa. É isso. Não é o podcast técnico só aqui, né? E eu lembro, quando eu criei a comunidade, as primeiras aulas eu queria falar como se fosse ensinar as pessoas a virar os futuros sommeliers. E você vai tomando na cabeça e aprendendo. Você fala assim, a pessoa não quer virar um sommelier. Ela quer saber se o vinho é bom ou não é, com o que combina de comida. Se eu for para aquela região, qual que é o melhor restaurante, qual que é o melhor hotel, quais são os produtores de referência, se isso aqui tá caro, tá barato. Então você vai reformulando a sua forma de dar uma aula, que a pessoa também vai sair com conteúdo, porque mesmo para você fazer uma aula mais rasa, você estudou para aquilo ali, para você colocar as coisas realmente que importam naquilo ali. E se a pessoa faz uma pergunta profunda, você consegue aprofundar. Né? Mas você tem que colocar o conteúdo que a pessoa vai prestar atenção e ser relevante para ela naquele momento. É um pouco de técnica e muita experiência. É isso. No entorno do copo, da taça. É isso. A gente fala, o equilíbrio entre litragem, né, e estudo é muito importante e é muita verdade. Mas vocês levam também pro lado técnico, porque vocês têm os episódios, Rony. Sim. Então acaba Essa parte é eu que faço, mas eles ficam tirando sarro. Você faltou, quando eu não vou, os caras cancelam. Não, vou marcar amanhã. Porque a gente também é bem livre, assim, cara, não vou conseguir, como nós somos em 6, cara, não vou conseguir, vocês tocam aí, vamos fazer em 5, em 4. Essa é a diferença de você estar aqui sozinho. Você faltou, não tem podcast. Lá, se eu chegar e falar, eu não vou conseguir ir, tô com problema, beleza, mas esses episódios mais técnicos, os caras, eles mudam para outro, porque a pessoa que vai tocar essa parte mais, né, com conhecimento, que eles também já viajaram bastante, mas eles gostam que eu trago essa parte mais acadêmica. Né? Pra poder guiar a espinha do episódio. As informações de organizadas. Eles falarem as besteiras no entorno, mas ter uma linha criativa ali. Né? Alguém levanta, os caras ficam só falando baboseira. É isso aí que eles mais gostam e fazem com maestria. Boa. Cara, e vamos entrar então, eu falei Rony e tal, não sei o quê. Vamos falar um pouco de viagem aí, vai. Eu sei que você é uma grande paixão. Viajou pra caralho pra Itália, tal, não sei o quê. Itália. Cara, Itália, acho que foi a primeira paixão, principalmente pelo meu sogro, porque ele ia muito, né? Então. Eu já tô com invejinha do teu sogro, velho. Todo mês tá na Itália, meu. Piemonte, Toscana, Sicília, Vêneto, Friuli. Já comprou uma casa lá? Nada, meu. Pô, todo mês tá lá, cara. Nada, ele gosta de ficar em hotel em cidade minúscula e ele fala italiano, né? Ele não fala inglês, mas ele fala italiano. Ele aprendeu italiano porque ele gostava de ir pra Itália. Então ele vai em cidade minúscula que os caras perguntam, o que você tá fazendo aqui, né? O que você se perdeu aqui? Aí ele conta que é do Brasil, que gosta, que não sei o quê. Então, assim, a Itália é uma grande paixão, mas hoje, pra mim, a viagem de paixão África do Sul, também que a gente tava conversando aqui antes de começar o programa, que eu falo que é um destino muito subestimado pelos brasileiros. Nossa moeda ainda vale bastante lá. Não tão conhecido, né? Não tão conhecido. O pessoal associa a África, ou às vezes, é perigoso, é muito longe, não sei. Cara, voo direto aqui, 7h30, você tá lá em Cape Town. É mais rápido do que sair para os Estados Unidos. Dependendo do seu... Cara, e a qualidade de serviço, os caras têm uma hospitalidade muito boa. Qualidade dos vinhos, então, hoje eu falo de custo-benefício, o país que tem mais vinhos custo-benefício que eu já provei, África do Sul. Então você prova muitos Syrah, Chenin Blanc, Chardonnay principalmente, Pinot Noir, agora também de clima frio. Cara, eles têm um terroir abençoado para produção de vinho, então eles estão num lugar muito bom para produzir vinho, né? E o preço ainda é muito bom, cara. 200, 300 reais você toma vinhos inacreditáveis. Mas chega pouco aqui, né? Chega pouco. É uma rota muito difícil comercialmente. Tem um grande amigo meu, Rafael, que importa muito vinho, da Uva Vinhos de lá. E não tem uma rota comercial. Às vezes os vinhos têm que ir pra Europa para vir para cá. E aí custa muito caro. É isso, entendeu? Então tem que ser muito louco para trazer esses vinhos para cá. Ou trazer via aéreo, só que aí o preço vai lá nas alturas também. Então tem que ser um guerreiro. Mas assim, os vinhos da África do Sul são muito bons pelo que custa, beleza natural. Assim, você vai pra Cape Town, você pode. Eu gosto de surfar, você surfa. Você quer fazer arborismo, você faz. Você quer fazer safari, tá próximo. Quer tomar vinho. Então assim, é um tipo de passeio que você pode ir com a sua esposa, com a sua família, que tem muitos passeios diferentes dentro de um destino só. E o nosso dinheiro ainda vale alguma coisa. E o nosso dinheiro vale, cara, é isso, você consegue. Você vai pra Europa, é isso. Puta, aí se fudeu, né? Você tem que estar bem preparado financeiramente, que você sabe que você vai. Uma coisa barata lá se torna caro porque o nosso dinheiro não custa muito. Eu falo, as primeiras viagens que eu fiz pra Europa, eu gastava X. Pra ficar, vamos supor, 30 dias. Hoje eu vou 15, eu gasto
3 vezes. É isso, cara. Hoje Cara, tá muito... você pega um hotel mais ou menos lá, você vai pagar 80 euros, 100 euros. Nós estamos falando de 600 reais. A diária. Uma diária. De um hotel... Não. É um hotel que você vai fazer um filtro básico, ele tem café da manhã, É isso. uma nota razoável, 7 a 8. É isso. 100 euros virou um hotel simples, básico ali, tipo... Nada demais. Cara, e 100 euros pra nós. Pra eles, 100 dinheiros. Beleza, vai pegar em São Paulo. O que você vai ficar com 100 reais? É um hotel muito ruim. É. Mas aí 100 dinheiros lá pra eles é um hotel que a gente não... Pra nós já virou 600 dinheiros. Aí fudeu, né? Aí já é um hotel top aqui em São Paulo. Você Você já pega fica bem pra um caramba. Hyatt aí, Isso. 700, 800 reais, aí eu pego um puta quarto Padrão legal. top, pô, é isso, exato. França, cara, pra viagem eu acho que é sensacional. A gente tava falando da Borgonha, a gente até deu a dica que os restaurantes têm preço muito justo. Ah, isso eu achei bem É legal. um lugar que você tem que ir pra provar. É difícil visitar produtor, né? É que geralmente é fechado, não abre. São tá produtores passando, pequenos. é. Isso é uma coisa que eu falo bastante também, assim, eu gosto de visitar produtor. Cara, talvez a Borgonha não seja o lugar, vai pra Bordeaux. É Bordeaux, é. Bordeaux, os caras têm estrutura, a Disneylândia do vinho. Você chega lá, tem uma sala de prova gigante, vai ter um cara que fala inglês, vai ter um cara que fala francês, um que fala chinês, o cara vai saber te receber. Na Borgonha, a vinícola é a casa do cara, ele fala só francês, o cara tenta enrolar um inglês, mas vocês não vão conseguir se... Entender. Não vai sair nada, o cara vai te receber, vai ficar 15 minutos com você e vai mandar você embora. Aí a pessoa fala, pô, o francês é metido, o francês não quer... Cara, o cara não sabe receber, ele não tá acostumado, né? Eu, quando vou com amigos importadores ou vou como jornalista, o cara, mesmo assim, você vê que o cara tá meio ali, meio não sabe receber. Às vezes ele abre a mesa da cozinha dele pra você provar os vinhos e conversar e tá ali, e o cara tá fazendo relação comercial com ele, então ele não tem estrutura. Aí a pessoa às vezes imaginou porque ela já foi pra Mendoza. Vamos lá, Mendoza tem aquelas estruturas fantásticas de receber. Eles vivem do enoturismo. A Borgonha não vive do enoturismo, né? Ele vive do turista que é lá pra beber e comer, mas não vai visitar os produtores. Os produtores vivem de vender os vinhos dele. O cara de Mendoza vive do pessoal que paga os $200 para ir tomar cateira. Tem um microterroir ali, o cara tem uma produção muito limitada. Ufa. E vende tudo antes de sair a safra. Então é outro formato. Então eu falo, pô, você gosta de visitar produtor? A Borgonha talvez não seja um lugar. Bordeaux, né? Bordeaux. Vai lá, vai nos restaurantes, vai beber. Vai nos grandes, tipo Luiz Jadot, né? Que os caras têm uma estrutura maior. Tem alguns ali que você consegue. Tem alguns grandes que, exato, você consegue, mas os pequenininhos, que às vezes as pessoas endeusam aquilo, não, eu vou lá, vou visitar o Romanée Conti. Cara, é uma portinha minúscula, o cara não recebe ninguém. Não recebe, não adianta, não recebe. Você achando que vai achar aquele chateau lindo, É maravilhoso. Não é, cara, é um cara agricultor, eu brinco isso. Mão É um na cara, terra. aquela mãozona que o produtor cumprimenta você fala, porra, esse cara aí é... Pega as mãos de paulista aqui, branquinhas, assim, que nunca isso. pegou numa enxada. Os caras amassam tua mão, assim. Os caras estão no vinhedo, o cara fala, ó, tá demorando muito que eu preciso ir lá podar minhas plantas, preciso ir lá olhar o vinhedo. Os caras vivem daquela natureza, é um agricultor. Isso é uma coisa que eu falo muito também nas aulas, nas degustações, que a gente criou uma mística de que o vinho é glamuroso, de que o vinho é uma coisa cara, famosa, porque a gente tem essa visão. Aí quando você vai para uma Borgonha da vida, você vê que o vinho pro cara é... A videira é a extensão da vida dele, o vinho dele não é para custar muito caro, o cara é muito simples com aquilo, ele vive... Não existe esse glamour que a gente deu pro mundo do vinho, né? O cara é... A videira é a vida dele. Ele faz aquilo que você falou, ele é um agricultor simples, que anda com aquela calça rasgada, dirige o tratorzinho dele e faz um vinho que ele vende por, sei lá, 50 euros e o mercado secundário vende por 1.000. E às vezes o cara nem tá ganhando dinheiro que o cara que é o revendedor tá ganhando. É muito louco isso. É, muito louco. Eu acho que é esses pontos do mundo do vinho que você precisa se aprofundar mais pra entender e não quebrar a cara, né, cara? Quebrar. Isso é importante. É chegar com a expectativa alinhada. É. Você nunca se frustra se a expectativa tá alinhada. A decepção é compatível com a sua expectativa, né? Eu vou chegar lá, pô, eu vou provar todos os vinhos. O cara vai fazer uma vertical pra mim de 50 safras. Pô, o cara não faz isso pra ninguém, nem pro Robert Parker, não vai fazer pra você, entendeu? Cara, esse negócio de vertical é um negócio muito louco, né? Porque você tá falando, pô, vou lá como, sei lá, um jornalista. Sim. Ou com uma credencial. A experiência que você tem é totalmente diferente quando você vai como turista, né? Exato. Isso pra mim é uma das coisas mais malucas, assim, que eu tenho muita dificuldade, às vezes, de dar uma carteirada ou falar alguma coisa, pô, tenho isso, faço aquilo, tal. Eu não gosto muito, eu gosto de ir como turista mesmo. Mas é diferente, assim, às vezes a melhor coisa é você mandar e-mail, mesmo que você é um consumidor. Cara, manda e-mail. Sempre. E eu sempre falo, tenta reservar. E eu falo para as pessoas, vai num lugar que você já bebeu os vinhos.
Eu sempre falo, pô, vamos lá, provei o Igai, Marquês de Murrieta. Pô, gostei, tem uma história com aquilo. Escreve e-mail pro cara, fala assim, ó, queria visitar vocês, eu provei um vinho que mudou minha vida. Quando o cara lê aquilo, o cara fala, opa, esse cara tá interessante. Aí os caras eles têm uma questão de receptividade diferente com relação a isso, né? Total. Porque o que acontece? É um negócio. Bom, a gente tem que lembrar que a vinícola é um negócio. O cara recebe 1000 e-mails, tem um monte de cara lá que quer ir beber sem pagar. Aí quando o cara vê um e-mail diferente, e aí você chega lá, você continua com aquela história. Você fala assim, pô, porque eu provei esse vinho, porque eu falei. Aquilo é natural você falar. Tá. Eu vejo muita gente que às vezes fala, não, eu quero visitar esse produtor porque é famoso, porque é caro, mas eu nunca tomei. Aí eu falo, pô, não, legal, tenta lá, vai Bom também, mas, pô, se você tem uma coisa que você tem uma história, e aí o produtor te recebe e você conta a história. Eu nunca lembro. Um dos meus vinhos favoritos de Bordeaux é o Chateau Vieux-Certain. É um vinho que é muito bom, não é dos mais famosos, ele tem uma cápsula rosa. Se você já viu, você vai lembrar dele. Ele tem uma cápsula rosa. E eu falei porque eu queria visitar lá quando fui a Bordeaux. E aí eu falei com a guia que recebeu a gente lá, tava junto com o Fernando, com o Newton, e eu falei, eu quero nesse vinho, porque é o vinho que mudou minha vida, nos vinhos que eu provei, é o vinho que eu mais provei de Bordeaux, que não sei o quê. E aí eu mandei uma mensagem pro cara. Aí o cara falou, não, pode vir. E a guia, a Cris, falou assim, não, mas eles não recebem ninguém, a visita vai ser ruim, vai ser rápida, não sei o quê. Chegamos lá, pô, aí eu comecei a contar minha história pro cara, não sei o quê, não sei. Cara, o cara abriu 4 vinhos, abriu um às cegas, chamou o pai dele, que é o cara que fundou o Le Pen, que é aquele vinho super famoso, caríssimo, que é o pai dele. Chamou o cara pra provar com a gente, falou, esses caras são do Brasil, eles gostam muito do nosso vinho, tal, tal, tal. Então, porra, eu chorei do negócio, foi emocionante. Não vai esquecer nunca mais na vida. Nunca mais, nunca mais. E aí a guia falou assim, viu, mas isso nunca aconteceu. E ela vai toda semana lá. Eu falei assim, cara, é muito mais do que você querer ir lá provar porque o vinho é caro, ou porque o vinho é famoso, ou porque você quer talvez provar o Le Pen, que é o vinho deles que ninguém nem chega. Vem pela beirada ali provar o... Mandei pro cara que aquela história fazia muito sentido pra mim. Eu ir lá, pra mim, era uma realização de um sonho, de um negócio muito... Pô, o cara vai te receber. Né? O cara lê aquela história e ele fala, pô, eu vou receber esse cara. Ele pode receber quem ele quiser lá, é o negócio dele, né? Aí o cara não falou, pode vir. Cara, foi uma experiência, você falou, inesquecível. Mas aquele vinho tinha uma história pra mim. Então eu sempre falo, pô, você vai visitar tal região, que vinho que você tem uma experiência? Pô, já provei 2, 3 safras, ou eu gosto muito, ou foi o vinho que deu a chavinha na minha cabeça. Manda pro produtor essa história e fala. Pode ser que o cara nunca abra o seu e-mail e faz parte, tem que mandar pra normal. Tá certo, é o mais provável. Mas se o cara parar pra ler aquela sua mensagem e aquilo lá fizer um sentido pro cara, você vai ter uma experiência única, cara. Você vai ter um negócio que vai ser especial. Um dos primeiros vinhos, assim, que eu tive uma virada de chave foi uns vinhos sul-africanos, cara. E era um vinho simplesinho, assim, Flor de Caps, acho, era. Pô, faz tempo, foi primeira harmonização que eu fiz de vinho com comida, assim, que fez, assim, ó, foi com a Rêbola. Assim, ó, pá. É bom e barato, né? África do Sul é isso. Cara, foi uma experiência de harmonização. Eu tinha feito... Minha caminhada com vinho, sempre a harmonização teve muito ligada. Legal. A grandes marcos, assim. Foi na Contitor, uma harmonização bizarra de queijo, umas geleinhas e um vinho. Eu falei, cara, isso aqui é legal, hein? Foi o comecinho do vinho na minha vida. E depois também esses vinhos sul-africanos também era um restaurante que acho que nem existe mais, Pô, enfim. E também foi um negócio que eu falei, caralho, isso aqui é diferente, né, cara? E é um vinho sul-africano, né, cara? Que eu nem encontro mais pra comprar aqui no Brasil. Vai chegar agora o container da Uva Vinhos. Vou falar pra ele mandar umas coisas pra você provar e pra divulgar pros... Porque, cara, eu acho... E é legal. Eu acho incrível, cara. Você bebe bem. Eu falo, eles tinham um vinho chamava aqui que esgotou, chamava Clough Street. É um vinho que vai chegar mais caro um pouco agora que tudo aumentou, mas era um vinho que custava R$99. Cara, era muito bom. Eu acho que vai chegar por uns 150 agora, 140. Ainda é muito... Mas tem uma linha ou é um... ele tem o branco e o tinto, que é blend. É field blend os dois. Cara, os vinhos screw cap, que eles têm muito lá. A tecnologia, África do Sul... Cara, os vinhos são... Mas assim, é muito bom. Não é pouco bom, é muito bom pelo que custa. É o vinho que você pode ter de caixa na sua casa e abrir sem dó e tomar. Vinho bom de beber, sabe assim? Glu-glu. Glu-glu. Eu não gosto dessa palavra. Assassino, né, cara? Pô, isso aqui é um vinhozinho glu-gluzinho, né, cara? Isso aqui é perigosíssimo, né? Sim. Que legal. E, pô, falamos de viagem, falamos de toda a parte educacional e tudo mais.
E vinho brasileiro, cara? Como é que tá o vinho brasileiro na vida do Pedro, cara? Como é que é? Cara, aqui uma boa pergunta. Eu fui recentemente, fiz um super amigo lá, o Ângelo, que tem um Instagram gigantesco de vinho, e mora lá, ele tem uma loja em Bento Gonçalves. E a gente foi provar alguns vinhos. Eu acho que a qualidade tem aumentado muito. E eu brigo com os produtores que querem ouvir a opinião. E aconteceu, cara, no podcast a gente fala nos episódios lá no nosso. A gente tentou gravar com vários produtores brasileiros e pouquíssimos abriram a porta para nós. Os caras não queriam gravar, ou queriam saber o que ia perguntar antes, ou queria já meio que montar uma pauta. E você sabe o nosso formato, vai ali, vai falando. Esquece, velho. E ninguém tá ali pra falar mal, ninguém quer pegar pesado. A gente tá ali numa conversa fluida. E a gente falava, pô, a gente Mas trouxe... vai sair uma sinceridade aqui, outra ali, né? Exato. A gente trouxe o enólogo do Barca Velha, a gente trouxe os caras top lá de Bordeaux, a gente trouxe tanta gente e brasileiro a gente não conseguia. A gente gravou agora faz um pouco com o pessoal da Pericó, lá da Serra Catarinense. Foi um episódio super legal, os vinhos dele estão melhorando. E o que eu falo de vinho brasileiro, cara, eu provo muita coisa. Eu, Pedro, no meu tempo vago, eu acabo consumindo pouco, não sou um grande consumidor de vinho brasileiro, mas eu provo muito. E eu acho que, assim, tem evoluído, principalmente quem tem focado em alguma coisa. Isso é uma briga que eu converso, eu tenho. Eu acho que o produtor brasileiro, ele diversifica muito, o cara quer ter 70 rótulos, 70 uvas, 70 coisas. Eu acho que o cara tem que se especializar em alguma coisa, e isso foi a mudança, grande mudança na Argentina, os caras focaram em Malbec e eles explodiram, não é, com qualidade, com conhecimento. E vai trazendo as coisas secundárias de uma maneira... Projetos maiores, exato. Por exemplo, vou focar... Um que eu provei recentemente lá que eu gostei, e os caras focaram em Merlot. Larentes. Pô, os vinhos caras são bons, preço bom. E aí uma outra briga que eu tenho com o produtor brasileiro é isso. O cara quer fazer um vinho, minha primeira safra, o cara põe R$600. Você fala assim, porra, cara, você tá... Quem que você quer trazer de produtor? Quem você quer trazer de consumidor? Eu tô indo ali agora pro... Pé da Mantiqueira ali, né? Eu já tô indo com um bode, velho. Pô, já tô indo com um bode. Minha esposa tá grávida, eu falei, pô, vou levar um vinho sem álcool. Aí não pode levar um vinho sem álcool, não pode trazer outros vinhos aqui por causa da higiene, do não sei o que, não sei o que. Porra, já fiquei puto, mano. Eu já tô indo com um bode pra região que o pessoal tá achando que faz o quê? Não, é muito Cara, louco. já... E aí o pessoal coloca um preço zero atrativo pro consumidor provar o vinho, faz poucas garrafas, ele quer meio precificar num padrão muito alto. Mas é isso, cara. Eu acho que assim, a viticultura no Brasil é muito recente. Os produtores mais antigos têm 100 anos. Não, 100 anos é muito. Cara, pro mundo do vinho não é nada. Não, mas os 100 anos é uma coisa, a viticultura atual é 30, né, cara? É isso. 20. É isso. E aí qualquer mudança, isso é uma coisa que a gente fala muito e que às vezes as pessoas não conseguem raciocinar. Qualquer mudança no seu estilo do vinho leva 5, 10 anos para acontecer na garrafa. Vou replantar um vinho. Você tira o vinhedo e põe um novo. Cara, para sair uma uva com qualidade, agora a tecnologia, é isso, 5, 10 anos no mínimo. 5 sai, mas 10 é o que vai ser, né? É isso. Então, assim, 10 anos para começar a dar videira. Eu quero mudar tal estilo, quero passar num barril, quero fazer isso, quero testar, quero pôr em nota. Então, assim, são muitas tentativas e erro e você tem que focar naquilo, né? Então, eu vejo que como você falou, é muito recente. E aí, uma outra coisa que eu estava conversando com o Christian, inclusive, é assim, o pessoal tá buscando muito notas fora. Vou jogar meu vinho na Decanter, vou jogar meu vinho porque a gente dá nota baixa para vinho brasileiro. A gente é muito honesto com as nossas notas lá na adega. Então a gente provou e a gente dá feedback por isso, por aquilo. Só que a pessoa às vezes fica brava porque você deu nota baixa. O pessoal fica putinho. Fica puto. Só que assim, a gente é muito sério com a questão de... Vocês dão feedback, assim? Sim. O que... Cara, ponto positivo, negativo. Tudo. Tal. E a gente tem essa política. Cara, o vinho não atendeu a expectativa, a gente não divulga, não coloca, não posta, não faz nada, porque não fazer uma propaganda contra o cara. Não é lá pra denegrir, né? Mas se você quer entender, por que você não vai... Não, você quer saber? A gente avaliou, é isso, o vinho tava desequilibrado, tal, tava com muita madeira, tava com pouco álcool, muito álcool, assim, a fruta tava reduzido, tava com acidez volátil. A gente é muito sincero. E essa parte, eu tô há pouco tempo na adega, mas eu conheço o Christian há muito tempo, e o Edu também, que trabalhava lá, é muito sério, porque assim, você deu uma nota naquele vinho, é uma coisa muito que o consumidor busca aquilo como uma referência, né? Então assim, para dar uma nota, a gente é muito chato com nota mesmo. E às vezes o cara fica brabo. E aí o cara fala, não, porque eu mandei lá fora e o James Suckling deu 96 pontos, vocês deram 90. Eu falo assim, cara, tá bom. A gente achou que era 90. Aí o cara vai lá e coloca o selinho do James Suckling. E beleza, entendeu?
Aí tem notas e notas também. Cada vez mais o cara vai perdendo credibilidade. Hoje a gente dá risada quando vê uns 100 pontos do James Suckling. Você sabe, pô, James Suckling dá 100 pontos pra um monte de gente. E aí, assim, talvez ele seja o cara que mais tá ganhando dinheiro no mundo do vinho. E talvez a gente esteja errado porque tá ganhando A comissãozinha ali, né, velho? isso, entendeu? Então, assim, é o caminho que você vai seguir. Mas é essa questão de ter uma curadoria séria, de ter uma editorial muito sério. E a revista tem patrocinador? Tem anúncio? É lógico que tem. Mas anúncio é anúncio. É isso. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. É uma coisa que a gente deixa muito separado. O que é editorial, o que é degustação, o que é prova. Tanto que hoje o cara que é o chefe de prova é o André, é um cara muito low profile, que pouca gente conhece. Não fica meio aparecendo, fazendo o quê? Porque ele tá ali provando o vinho e não quer muito estar nesse oba-oba. Ele é um cara que prova vinho pra caramba e ele é focado em dar a nota e dar o balizamento e a gente conversa. Entrou no lugar do Edu? O Edu, ele trabalhava com o Edu há muito tempo e agora ele ficou no lugar do Edu, é o André. Cara, e é isso, é focar em dar e você falou, a pessoa quer um feedback, ela vai receber um feedback, entendeu? Goste ou não goste, mas eu acho que quando você se propõe a dar uma nota, você tem que ser muito firme com a sua postura, porque é o que você falou, você perde a credibilidade, amanhã você dá uma nota muito alta, e às vezes a gente volta e prova o mesmo vinho e a gente fala, puta, dei uma nota muito alta. Dependendo do momento que você tá do dia ali, você tá muito feliz, às vezes você tem uma... Isso, e a gente reprova às vezes as coisas e fala, cara, vou baixar essa nota. Ou vou colocar de novo no portal lá, que existe um negócio chamado Melhor Vinho, pouca gente conhece. É um banco de dados com... É muito legal, cara. Cara, é um banco de dados com tudo que a adega já degustou, aberto pro público, chama O Melhor Vinho. Isso é sensacional. Então você joga lá e a gente vai colocando tudo que a gente prova ali, e vai colocando. Hoje mantendo atualizado, safras, tal. tudo. Você joga um vinho lá, tem todas as safras que já foi degustado, a data que foi degustado, quem degustou, aí tem uma nota de prova. Então, poxa, isso vai te ajudando a muito balizar, né, o que você tem que abrir agora, que as pessoas perguntam muito, tem que abrir, tem que guardar, né? Então isso vai te ajudando a tomar a decisão, né? Aí você quer uma coisa bem fundamental, é a questão dos 100 pontos, né, cara? Acho que tiveram 2 vinhos 100 pontos, que são Malbecs de altitude lá da... Sim. Né, acho que são... Assim, pra você dar 10 pra alguma coisa... Tem que ser muito especial. É que o negócio tem que isso. fazer ter um orgasmo, cara. Tem que ser um negócio fora da realidade, tem cara. Que ser... E aí, uma coisa que eu tô aprendendo ainda, eu vejo, você vai dar 10... Mas, sim, por que você vai dar 10? Tá comparando com o quê? Ou esse mesmo vinho, o ano passado foi 96. Pô, pra ele subir tem que estar muito melhor que o ano passado, né? Porque, assim, não é meio que relativo esse um ponto a mais, mas um vinho de 90 para 93 é uma diferença gigante. O vinho de 95 para 98 é uma diferença gigante, assim, pra você. Não é só um pouquinho melhor, tem que ser muito melhor. Muito melhor. E, puta, cara, eu ia falar um negócio que acabei esquecendo aqui, do negócio de nota, Às vezes eu brinco com a minha esposa esse negócio de nota, quanto você daria pra esse prato, esse restaurante, principalmente comida, né? Aí eu falo, cara, eu daria 8. Ela, nossa, mas como você é exigente? Eu falo, cara, porque se eu tiver que dar 10, o negócio tem que ser estratosférico. Amanhã eu como um negócio melhor que aquilo, pô, posso dar 11? Não pode, entendeu? Então, seguindo o meu padrão de critério, minha base é sempre assim, eu sempre parto do 7. Então, assim, do 7 eu vou caindo um pouquinho, se tem que vai subir, eu vou subindo um pouquinho. Mas, cara, nunca passa do 9 ali. Porque pra passar do 9 é muito especial. Isso é muito legal, cara. E eu concordo com você. Subiu que seria, no caso, 90, né? Subiu dos 90, tem que ser um negócio muito foda. Assim, isso. Não, é isso. A gente prova um vinho e fala, pô, esse vinho tá bom. Aí depois você vai provar alguma coisa melhor, vai dar o quê? 11,5, caralho? Não dá. É isso. E tem uma política lá muito especial dos vinhos que receberam uma pontuação muito alta, outra pessoa tem que provar. Ah, sim, tem que dar uma... É isso, pô, vai dar 97 nesse negócio. Não, chama outra pessoa e prova. Não, passou dos 93, 94, ali, acho que tem que ter uma dupla... Porque é isso, né? Às vezes você fala assim, pô, não, às vezes você se empolgou, você fala assim, pô, e a gente já tem, né, principalmente o André e o Christian, já tem um paladar bem parecido, porque já estão provando há muito tempo junto, e eu cheguei agora, eu tô entendendo, mas eu sou meio metido, eu vou lá e falo, pô, mas por que você deu isso? Não, eu daria mais, daria menos, eu sou um cara chato, então eu... Ah, mas vai puxar pra baixo. Não te contratava, é isso, cara. Você vai, a gente tem uma postura de assim, pô, pra dar uma nota, porque o negócio tem que merecer muito mesmo. Acho justo. E é onde o consumidor procura, né? Às vezes o cara, todo mundo ganhou 100 pontos. Fala assim, pô, 100 pontos perdeu a credibilidade do que é um 100 pontos, né, cara? Esse negócio de nota a gente tem que tomar muito cuidado, né, cara? Eu sempre falo assim, pô, sei lá, Jimmy Suckling, ou qualquer outro crítico que você vá... É interessante você entender a nota pelo estilo que a pessoa às vezes gosta. Sim. O Parker, pô, gosto de vinho madeirado, Rioja, Bordeaux, cheio de nota pra caramba, fruta, não sei o que lá. Você gosta do estilo de vinho do cara, você segue as notas deles. Se não, você...
E é um ponto de partida, né? Você não pode também virar cego e falar, acredito na nota e não vou procurar mais nada. É isso. Eu acho que é um bom ponto de partida e aí você tem que criar a sua embasamento também junto, né? Eu acho que é super, assim, um ótimo ponto de partida, pra você entender. Mas eu concordo contigo que as vinícolas brasileiras estão colecionando medalhas internacionais de concursos que às vezes não tem a mínima... É isso. E tipo, tá lá. Porque Tá parecendo aquelas cachaça que não tá, não parece nem... é isso, um monte de coisa. E é isso, aí o consumidor que não entende o que é aquilo, fala, não, mas ó, esses vinhos é premiado. Quanto de dentro é premiado no quê? Marketing. A gente pode junto aqui fazer a premiação Songcast, bota lá o que a gente quiser e não tá errado. A gente criou dentro das nossas regras, o cara botou lá. Tem aqui no Brasil tem jornalista que faz isso, tem uma galera Sim. que gosta, tem um ego do caralho também. Sim, bota o nome lá, né? Ego e mundo do vinho dá um episódio, hein, meu? Não, esse é o tema mais maluco, né, cara? Tem bastante, né? E é ego pra tudo quanto é lado, né? Pra todos. É um ego, de cada um tem um ego muito diferente do outro, mas vamos falar de coisa boa, vai. A gente falou de viagem, a gente falou um pouquinho da tua história, falou um pouquinho de confraria, falou do clube não, né? Do comunidade e tal, do teu perfil do Instagram. E degustação, cara. Quais foram os flights mais marcantes, assim, pro Pedro? Graças a Deus teve bastante, assim, alguns vinhos. Eu nunca esqueço, uma vez em Nova York, eu tava, e a gente foi pra quase pandemia explodindo, tava eu e o Rafael, esse meu amigo da Uva Vinhos. Pré-pandemia? Cara, foi assim, a gente chegou no Brasil, se não me engano, 16 de março, dia 20 fechou. Pode crer. Minha esposa grávida e a gente achando que não ia voltar. Falei, foi uma loucura. Ninguém sabia o que era pandemia muito bem. Imagina, né? Só vendo na revista, o Trump vai fechar. Não era o Trump, nem lembro, acho que era o Trump o presidente. Acho que era, né? Vai fechar os Estados Unidos e vai falar assim, cara, como vai fechar? Não, eu tenho o meu voo, tá tudo certo. Chegamos, a gente tava em Nova York essa semana. Penúltimo avião consegui sair. Cara, todo mundo tinha que pôr máscara no avião, já não tava entendendo o que era máscara, não sei o quê. A gente andando no metrô lotado em Nova York, eu não peguei Covid, dei sorte até, né? E... Ainda até hoje, não? Não, depois eu peguei aqui em São Paulo, quando tava no enclausurado lá, pegou, né? E aí, fomos pra Nova York, fizemos uma degustação. Chateau Latour 1928. Puta que pariu. Chateau Latour 61, que é a safra histórica. E aí teve Margaux 90, Robrion 90, Yquem 83, Dom Perignon 90. E assim, cara, foi de cinema essa degustação. A gente ia pra um evento que ia ter do Albert de Villaine, que é o dono do Romanée Conti. E o evento foi cancelado. Por causa da pandemia. Por causa da pandemia. A gente falou, pô, tá aqui merda, tá bom, mas vamos beber, já que tem um monte de vinho aqui. Tinha Nova York. um vinho, tava lá. Cara, foi sensacional esse. E aí no outro dia a gente foi também em outro restaurante. Chegamos no restaurante, é Momofuku, o restaurante fechou agora também, é um restaurante sensacional. Só tinha gente no restaurante. Sabe aquela sensação, tipo, não entendia, Nova York vazia as ruas. Chegamos no restaurante, o cara falou, ó, pode provar os vinhos do pairing aí, porque não vai ter mais ninguém. O cara abriu o Margaux 70, não sei o quê, porque não tinha nenhum cliente. A gente levou mais uns vinhos, comeu e falou assim, cara, tá estranho isso aqui. Mas a gente tomou Trotanoá 70. Cara, foi assim... Você é bem necrófilo dos vinhos também? Curte ou é mais pelo... O quê? Mais velho? É. Cara, eu acho que os dois vinhos entregam estilos diferentes. Eu, no meu paladar, tenho gostado de vinhos mais velhos, mas eu acho que tem a beleza daquela fruta, aquela coisa mais nova, muito do estilo. E é assim, Bordeaux eu gosto mais velho e Bourgogne eu gosto mais novo. Né? Champanhe eu gosto mais novo. Então são estilos, você tem que entender para provar. Não é aquela máxima, quanto mais velho, melhor. Tem coisa que porque aqui você vai tomar uma taça tal, não é um vinho pra você tomar uma garrafa inteira. É isso, não, você vai provando e tem muito mais complexidade. Às vezes é um vinho pra você tomar com mais calma, prestando atenção nas nuances, e cada taça vai, e às vezes ele morre, né? Eu acho que quando... A gente falou até disso num episódio agora, acho que quando o terciário sobrepõe muito a fruta, pra mim eu acho que já... Tem que ter fruta, senão o vinho é isso. E uma outra vez que eu ouvi também, o cara olha... um cara que são muito vinho bom, assim. O cara olha e fala assim, se o vinho não tá brilhando, tá morto, nem prova. Então, assim, então a maioria dos vinhos antigos tá tudo morto, né? É isso, mas é quando você pega um que tá brilhando ali, cara, você fala, pô, o vinho tá foda, e o vinho tá bom. Mas é isso, é tentativa e erro, e você conhecer o seu gosto. Às vezes o cara fala, não, tem aluno meu que só gosta de vinho velho, e às vezes o cara fala, não, vou comprar um vinho velho, o cara nunca tomou. Aí o cara vai lá e compra um vinho mais caro, mais velho, especial, o cara fala, pô, que bosta, abriu um 2010, é o melhor. Então é o estilo mesmo, a pessoa, né? Então teve esse flight de Nova York, e como mais aí? Cara, isso foi muito bom. Que mais?
Uma vez que a gente foi pro México e também fez um flight só de vinho americano, cara, muito foda, Screaming Eagle, essas coisas também. Puta, lá naquele Puyol também foi bem, bem especial. Não, o próprio que você falou lá do... A Borgonha. Puta, a viagem à Borgonha também tem muita coisa nos restaurantes, né? Tem um restaurante em Chablis, chamado Chablis Wine Not, e a gente fez, ele é vizinho do Ravenot. Ravenot talvez seja o produtor de Chablis mais famoso, mais conhecido, e lá ele vende Ravenot praticamente a preço de custo, ele vende uma garrafa por mesa, para que mais pessoas possam provar. Usufruir, né? Só que a gente vai bastante lá, e a gente conhece o cara, a gente tava em 8 pessoas, ele deixou a gente pedir 8 garrafas de Ravenot. Aí a gente pediu 8 safras diferentes, 95, 92, 80, cara, tinha Tudo que tinha lá. Não, e lá custa 150 euros. Barato? Não é, mas esse é um vinho que chega no Brasil custando 5 mil reais. Não, então fica barato, né, mano? É isso, aí você divide, vai fazer uma esbórnia na... Uma vez só, né? Você vai pra viagem, eu falo pra minha mulher, uma vez a gente vai, alguma coisa a gente vai dar uma extrapolada. E aí você divide em 8 amigos, que se você fosse sozinho, você nunca ia tomar tudo. Não, jamais. Não. Isso é ótimo, isso é uma coisa boa de viajar em amigos que gostam de beber vinho e que gastam com isso porque sabem que aquilo vai ter uma experiência diferente. Você tá em 8 pessoas, fala, vamos pedir 3 garrafas? Pô, se ninguém vai ficar muito louco, você consegue pedir 3 garrafas mais caras e todo mundo vai pagar menos. Total. Porque você divide, você vai viajar sozinho, ou você tá só com a sua esposa, às vezes sua esposa não bebe. Aí você vai pedir uma garrafa, já fica caro. Total. Quando você tá em 8 ali, divide, você fica mais macho pra pedir umas garrafas mais caras, né? Pô, aí eu preciso viajar com os caras mais assim. Não, é legal, faz muita diferença viajar com quem curte também, porque sabe, dá valor em gastar 100 lão num vinho, e aí que não, você sabe que aquilo é especial, e você junta, pega 8 pessoas, todo mundo coloca 100 euros, vira 800 euros. Pô, 800 euros você faz uma festa gigantesca. Nesses restaurantes com preço justo, você toma cada coisa que você fala, e aí se você vai sozinho, às vezes 100 euros, você vai pedir uma garrafa legal, mas também você não vai fazer essa... A experiência toda. É a experiência, é isso. O que não falta na adega do Pedro, cara? O que não falta na minha adega, cara? Não falta espumante no geral. Eu sou um cara muito fã de champanhe, principalmente, mas tem alternativas a champanhe, como bons espumantes brasileiros, como cremant, cara, cremant da Borgonha, cremant do Loire. Tenho provado bastante cava e corpiná. Tem coisas boas, estão subindo bastante o preço também. Muitas vezes bate de frente a frente com champanhe. Aí é foda, você acaba escolhendo por champanhe. Vinho branco é uma coisa que as pessoas estão aprendendo a beber mais, mas na minha adega não falta vinho branco. Eu acho que você consegue ter complexidades tão altas quanto vinhos tintos e momentos que você quer tomar um vinho mais levinho, o vinho branco é mais fácil. Pro Brasil, né? Pro nosso valor. Gastronomia e pro nosso estilo funciona muito bem. E não pode faltar garrafas grandes, cara. Eu sou muito fã de Magnum, Double Magnum, 6 litros. Se eu tenho a possibilidade de comprar essas coisas, eu gosto. Família grande também, reunir amigos é uma coisa que eu gosto. E cada vez que você abre uma garrafa dessa... É especial, né? É uma emoção, assim mesmo. Então eu gosto, eu compro muito Magnum. E aí se tem a possibilidade de trazer maiores, né, que já fica mais difícil trazer em viagens. Ou os importadores trazem pouco, ou fica muito caro. Mas é isso. Então, mas Magnum é uma coisa que eu tenho bastante hoje, graças. Cara, todo mundo que senta aí e fala, muito espumante é uma coisa que aparece bastante aqui, vinho branco, né, cara? O branco acho que é o pessoal tá... É isso, né? E assim, a gente vê as pesquisas daquela Ideal que tem aqui no Brasil, o quanto tá mudando o jogo o consumo de vinho branco. E as importadoras estão mudando. Eu tive recente na Rioja também, e a Rioja é focada em tinto. E aí você via produtor tirando parreira de Tempranillo e colocando parreira de Viura, que é a uva branca de lá. Então você fala, os caras estão realmente mudando a cabeça e o consumidor está demandando mais vinho branco. Essa demanda maior faz com que o mercado vá atrás e as pessoas vão consumindo mais, né? E meu pai é um cara bebedor de Malbec. Aí eu levava às vezes vinho branco pra ele, vinho branco não é vinho. Tem aquele perfil, né? Muito clássico. Vinho branco não é vinho. Aí ele prova e ele fala, isso é diferente. Você fala assim, então, é o hábito, é esse paradigma que as pessoas estão. E quando você prova um vinho branco bom, você fala, cara, é bom pra caramba, vale a pena provar. Você consegue ir... Com o dinheiro que você vai colocar, às vezes você consegue comprar um vinho branco de mais qualidade do que um vinho tinto, né? Bem mais. Pega 200, 300, você compra um vinho branco de altíssima qualidade, assim. Se você equiparar com tinto, seria o dobro, o triplo, facilmente. Sim. Quando eu
A minha resposta é sempre, tem muito tinto na minha adega, porque o resto evapora. É. Branco, cara, eu gostaria de beber mais espumante, assim, mas eu não sou um cara muito bebedor de espumante, assim. Gosto pra caramba, mas não é uma coisa que... Eu tenho guardado, cara, quando eu tive filho, né, em 2018, meu primeiro filho, 2020, eu comecei a comprar muito vinho nessa noia de guardar pra beber com eles, assim. Então eu comprei muita coisa, e eu brinco, minha esposa, a gente comprou uma casa e reformou a casa, eu comprei pela adega. A gente reformou uma adega, ela é subterrânea, lá em Sorocaba, mora em Sorocaba, né, então é muito mais barato que São Paulo. E a gente reformou a parte de baixo da casa e fiz uma adega, essa, cara, de cinema, muito legal. E aí você vai guardando, vai esquecendo, tira da vista e você consegue não, é isso aí, tem que arrancar fora. Aí você consegue guardar mais. Você precisa passar de uns 100, 200 vinhos pra conseguir começar a guardar, né, cara? Senão... Não, senão você vai... Senão não dá. Passa e vai. E aí eu comecei com essa desculpa, né? Não, amor, tô trabalhando com vinho, faço evento, tem a comunidade, ganho vinho, aí você vai... Você nunca fala quando você pagou de verdade, né? Você fala, não, eu paguei 100, paguei 200. Se ela for meter o celular ali... Aí ferrou, né? Se ela entrar na comunidade e ver o preço dos vinhos... Ou se ela assistir podcast. Beijo, ela assistir podcast também. Cancela. Cara, eu vou começar a comprar do ano da minha filha agora e da outra filha ainda vai demorar um pouco mais ainda, porque é 2025? 25. Ela nasceu em 23. Não, é então legal. eu vim de guarda vai começar a vir pro mercado a partir do ano que vem. É isso, cara. E eu acho muito legal pra gente que tem essa cultura e querer... Ninguém quer... Pô, puta tesão, né? Chegar e abrir com seu filho e falar, pô, essa safra é do ano que você nasceu, e o papai comprou e guardou por 20 anos pra gente tomar agora, pô. Cara, é fantástico. Eu tô esperando chegar esse dia aí. Puta, vai chegar, cara. Vai chegar e eu vou começar. Ano que vem eu já quero começar. Eu quero comprar uns Porto. Eu sempre falo, Porto, Barolo e Bordeaux, compra que vai chegar. Os outros é bem isso mesmo, cara. Eu vou comprar Porto e Barolo, porque são duas coisas assim que, porra... É bom e você sabe que vai durar, né? Que vai durar, acho incrível. O Porto, eu adoro vinho do Porto, adoro vinho fortificado, assim. Legal. O vinho da madeira, tá uma pegada um pouco mais fresca. Jerez também, né? Eu fui fazer o curso lá, cara, Jerez é apaixonante também. Eu sei que agora eu vou com o Bernardo, né, que é apaixonado por Jerez. Cara, a gente vai gravar aqui com o Bernardo e com a Gabi. Episódio legal. só de Porto pra lançar na Sherry Week agora. Que legal, pô, que legal. Vamos tentar fazer uma aula de Jerez aqui, cara. Vamos ver se dá... Legal, eu fui fazer o curso lá do Conselho Regulador de Jerez. Cara, é sensacional. Né? Puta, é um baita curso, meu, muito legal. Eles são apaixonados pela cultura. É aquilo, vai muito além do vinho. É a história daquela região que se virou o estilo de vinho que eles produzem. Então é muito mais do que o líquido. Jerez é um vinho bem atípico do nosso mundo, né? Total. É bizarro, é muito... A galera muita gente que prova, odeia. Que isso, né? E eles estão passando por uma mudança, que eles estão fazendo o vinho que eles chamam vinho de pasto, que é o Jerez sem fortificar. Eu até brinquei com um pré-soleira, é o pré-Jerez. Porque a primeira soleira fica ali 6 meses e tal, e já engarrafa, e depois o resto... Tem alguns produtores que estão fazendo uns negócios absurdos. E já tem a tipicidade que vem da uva, do terroir e vem do lugar, né? É muito mais. A Palomino já tem aquele estilo, né? É muito louco. É muito único. E é um vinho pra quem quer entrar nesse mundo de Jerez. É isso. É muito mais fácil de você trazer pessoas nesse formato. Não, porque às vezes você pega uns vinhos meio... Pô, Jerez, se dá um Jerez... Pô, depende... Não for o doce... Cara, não dera. Tá estragado. O pessoal fala, tá estragado. É isso. Não é um vinho pra você também matar uma garrafa inteira e tal. É um vinho diferente. É bem alcoólico, né? Então Mas, pô, é isso, Pedro. Pô, que legal, cara. Boa, cara. Vamos estreitar esse... Com certeza. Você tem que ir lá no nosso podcast e gravar com a gente, hein, meu? Não, isso é fácil. Só então, fazer online, a gente grava lá pra você contar do seu podcast. Vamos gravar, cara. E quando vocês gravam, cada um pega uma garrafa igual ou... Cada um pega uma garrafa diferente. Às vezes tem um tema, então cada um abre o que tá na sua casa. E quando a gente se reúne, a gente meio que tenta fazer uma confraria, cada um leva um vinho. Boa. Nesse formato bem confraria, não tem... Às vezes que a gente vai gravar com algum produtor e algum manda uma garrafa, a maioria a gente compra mesmo, porque o pessoal não quer mandar pra 6. Aí a gente compra e fala assim, não, vai ser de tal produtor, dá um descontinho e a gente vai comprar a garrafa. Compra, a gente abre, cada um abre um. Boa, não, tá marcado. Quando vocês quiserem organizar, é só avisar. Não, fechado. Pô, obrigado, parabéns pelo programa. Eu acho que é isso, a gente tem que... O Careca, né? Como é que A gente brinca lá, o Fernando fala, é o podcast do Careca. Careca, né? A gente indica você. Aqui o negócio tá brilhoso. Aqui. Eu passei um pozinho pra diminuir um pouco o brilho. A iluminação ajuda, Fernando, a iluminação ajuda a careca dele. Pô, os primeiros episódios que a gente começou a gravar em dezembro lá, um calor desgraçado, cara. Eu tava derretendo aqui, ó, e a testa brilhando. Agora eu passo um pozinho da... Não vou falar a marca ali.
Que foi- MA. eu passo um pauzinho caro pra cacete ali, mas não, o negócio não tem cor, aqui dá uma segurada no brilho aqui, porque a cabeça é redondinha, né? Quanto mais pessoas falarem de vinho, mais pessoas a gente vai trazer pra esse mercado. E O mercado que é meio quebrado, às vezes a pessoa fica falando mal do outro. Eu acho tão babaquice isso. Quanto mais gente trouxer junto, todo mundo ganha, né? Um ganha-ganha de ter mais pessoas próximas e... a gente tem um caminho tão longo ainda do vinho aqui no Brasil, cara, que qualquer iniciativa que não deturpe o que o vinho É isso. Vai trazer mais apaixonados e todo mundo ganha com isso. vamos sair do 2, qualquer coisa de per capita, né? É isso. Esse é o meu por semana, né? É por episódio. Pô, essa semana aqui, cara, foi umas garrafas, hein? Pessoal, a gente grava 8 episódios em 3 ou 4 dias. Então vai umas garrafinhas, cara. Então, Pedro, um presente aqui do nosso patrocinador, San Vivans, já conhece Pobre, hein? a figura. Conheço. Então, aproveita aí, Somcast 15% de desconto, acessa lá, QR Code tá na tela. Vamos ver se ele não trollou você. Deve ser Borgonha. Vamos ver se ele deu uma coisa legal pra nós. Será? E agradecer também em Câmara pela essa charcutaria incrível aqui, ó. Tá bom, hein? Bom, né? Então o QR Code tá na tela, fala com o Hugão lá, coisa fina. Aí, ó, ele sabe, ó. É. Cortou um Charlemagne, ó que chique, hein? Gostei, hein? É outro nível, hein? Obrigado, hein? Branquinha. É isso aí, eu quero provar um dia. Cortou um Charlemagne é bom, hein? E agradecer também Trio de Uva, o Gui, pelo esse Pinot muito bom aqui. Super custo-benefício brasileiro. Não passei vergonha, acertei lá de primeira, hein? Custo-benefício com 10% do Somcast 10, nosso cupom. Vai ficar mais barato ainda. Acessa lá, QR Code tá na tela. Link na descrição. Fortalece aí nossos parceiros pra gente continuar por mais anos e anos aqui no podcast. Obrigado mesmo, hein? Não, obrigado você, cara. E saúde, a mania do vinho, Confa dos Filhos, atual revista Adega e, tudo mais que você fizer aí, sucesso, cara. Obrigado. Sucesso mesmo, cara. Saúde. Saúde.